Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre o maravilhoso filme Duna, parte 2, que veio aí para arrebatar os corações dos fãs. Estamos aqui com duas pessoas que leram os livros e estão preparados para comentar sobre o assunto. Corrigindo uma injustiça do podcast do Duna, parte um, que eu não sabia que o Wallace era fã, né? Não o chamei para participar, na época a gente fazia live, né? E ele ficou corrigindo algumas coisas, comentando no ao vivo, mas dessa vez, Wallace, você está conosco aqui. Tava aqui. E a estreante, eu vou lhe chamar de Júlia ou de Del? Me diga aí. Tanto faz, acho que a galera me conhece mais como Del, mas pode ser Júlia. O que seu coração comandar aí, tá na paz. Estou muito feliz em chamar Del aí, uma cinéfila, para Ah, comentar. Ela já estava prometida para o podcast do Oscar, mas eu antecipei já para esse. é isso aí, muito obrigada pelo convite, agradeço imensamente. Já estou aqui querendo falar de coisas que me incomodaram, de coisas que me agradaram, o filme. E eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. E não se esqueça que aqui não falamos apenas sobre filmes, também falamos sobre séries, animes. E você pode ouvir nossos episódios anteriores no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, no YouTube ou qualquer aplicativo de podcast que você utilize. Caso nos siga, por favor, no Spotify, nos dê 5 estrelas de avaliação. E nas redes sociais, @Nerddebate no Instagram, Twitter e TikTok. Vamos lá, ainda estão saindo números de bilheteria, né? Por enquanto, ao redor do mundo já bateu 178 milhões de dólares, né? Tá indo bem, tá indo bem. Provavelmente vai ser melhor do que o primeiro filme, porque saiu durante ali em 2021, tava saindo ainda da pandemia, né? Então, saiu em paralelo no cinema e no streaming. Muita gente não foi ver no cinema, viu só na HBO Max na época, né? Então a bilheteria não foi tão expressiva. O pessoal ficava até com medo se ia ou não ia ter uma sequência, mas eu acharia um crime se essa história não tivesse um fim, né? Pelo menos a história do Paul Atreides, né, não tivesse um fim. Aí a gente vem agora para esse segundo filme. Muita gente está conhecendo Duna, né, a partir de agora. Então, muita coisa, a gente precisa fazer uma revisão aqui. Claro, nem todo mundo vai, por exemplo, ouvir o primeiro podcast que a gente comentou que muita coisa que você vê em Duna, você pode ter visto em outras obras, até como Star Wars, como por exemplo, O Povo da Areia, Um Planeta Deserto, né? Um poder que você comanda as pessoas ali, tipos de Jedi. Porque Star Wars se inspirou, sim. George Lucas pegou muita coisa de Duna para fazer seu Star Wars. E outras referências, como por exemplo, casas, né? Casa Atreides, Casa Harkonnen. Olá, Game of Thrones. Sim, muita coisa se inspira, né? Digamos assim, porque Duna é uma obra basilar, né? Muita coisa se inspirou a partir de então. É uma obra clássica, né? Acho que Duna e Fundação são duas coisas primordiais aí nessa cultura pop, ficção científica, né? Muita coisa veio de lá, veio dessas obras, então não é à toa. Então, muita gente pode até achar Duna chato, porque você já viu tantas obras que se inspiraram em Duna, que você chega aqui e você acha que é mais do mesmo. Mas eu não acho chato, eu não acho. Essa é a questão, assim, todo mundo viu as inspirações, obras inspiradas em Duna, mas não viu Duna em si. É o que eu tô dizendo, ninguém fica surpreso ao assistir Duna quando vê a briga das casas, os poderes das Bene Gesserit e etc. Porque você já viu Traições, isso né? espalhado. Você já viu isso em outros lugares, né? E o pessoal tende a achar que Duna é uma cópia, mas na realidade Duna é a fonte que influenciou essas obras, né? E acaba É, não sendo nada novo, mas o enredo e a história do como e os porquês as coisas acontecem lá é maravilhoso. eu não tô dizendo que, até porque eu não pesquisei se é uma referência em si, mas se você lembrar em The Witcher, os feiticeiros são um grupo que eles
de propósito, são infiltrados nos reinos, né? E eles Isso. meio que tentam comandar as coisas ali. E as Bene Gesserit também têm essa mesma intenção, né? Elas tentam se infiltrar em tudo quanto é possível para obter informações e o objetivo delas é maior sempre do que o objetivo do imperador, ou do objetivo dos reis, ou o objetivo dos líderes das casas. Então aí é algo assim que outras coisas podem ter pego inspiração, né? É um grupo paralelo aí, digamos assim, né? De inteligência. Eu Eu acho acho legal muito que legal. também é um grupo que não só tem essa associação de como se fosse um grupo de espionagem, de angariar informação, costumes, mas elas também se infiltram para, entre mil aspas, né, espalhar o evangelho delas, o que elas querem que as pessoas acreditem, para daí manipular, fazer toda aquela cultura de massa. Isso. E é, o nosso querido Denis Villeneuve, né? Eu acho que ele tem que fazer algumas, digamos, adaptações, né? Para que essa obra tenha pegue mais um público maior, né? Creio eu, na minha opinião, que ele simplificou muita coisa não está sendo explicada ou não está sendo focada, talvez de propósito, porque eu sinto que o primeiro e o segundo filme são muito conectados. Eu fui ver o primeiro, eu dei uma olhada assim no primeiro, depois que eu assisti o segundo. E, cara, é impressionante, assim, o quanto. Tem cenas do segundo era apenas um sonho do Paul no primeiro e só foram acontecer agora, né? Do mesmo jeito que coisas que ele viu agora provavelmente só vão acontecer no terceiro. Ninguém sabe se vai ser um quarto, né? Ele pode dividir em dois também. Não fazemos ideia, né, o que é que vai acontecer, porque eu acho que esses dois filmes só cobriram o primeiro livro, né? É. Isso, é só o primeiro livro. Assim, tem muita coisa que ele deixou de fora porque eu acho que não teria em tela como ele está descrevendo item a item e não durar menos do que 8 horas de filme, tá ligado? Então, eu acho que ele teve que ser inteligente na adaptação em pegar o que é o principal da história, do que ele quer contar e como ele quer contar, que eu acho que seja a história do Paul Atreides, né? Se ele fosse contar, por exemplo, quem são os metades, como é que funcionam os metades e as outras coisas que se tem em Duna, aí eu acho que não teria tempo de tela suficiente para ser um filme, sim uma série com, sei lá, 15 temporadas, talvez. Até a Guilda do Comércio, né? Não tem nada, né? Nada, nada, Isso, nada. isso. As outras casas também, nada. Isso é só uma citação ali. Ah, elas não aceitaram a nossa imposição. Não, acho que tudo isso ele tá jogando pra frente, entendeu? Assim, ele não tá explorando nada aqui agora. Ele focou mesmo no Paul. É porque E, a trama do livro ela é dividida basicamente em três partes, que é a questão de poder, religião e política, tá ligado? Uhum. É isso que meio que é, assim, eu diria, né? Eu posso estar enganado, mas a minha percepção é isso. São essas três vertentes que formam Duna, o que ele é. Então, por exemplo, parte das conversas que a gente vê no filme, elas são conversas que eles estão tendo na cabeça deles. E ele trouxe isso para fora. Quando a mãe dele fala sobre o medo, né? Que ela bota aquelas palavras para fora da boca, aquilo não acontece no livro. Ela está pensando sobre isso. Então, ele sobre a minha percepção sobre a adaptação da história que ele quer contar, eu estou achando legal. Ele sobre pegar partes sem se perder muito, explicando muita coisa que perderia muito tempo. E por outro lado, eu acho que ele arrastou muita coisa que ele não deveria ter arrastado. Mas é uma obra gigante. Eu recomendo pra caramba que as pessoas leiam Duna, porque ela é uma obra magnífica, atual, certo? Ela é de 85, 65, mas ela ainda é 65. atual, ela é muito atual, né? O que o Frank Herbert quis fazer. E eu recomendo pra caramba. Sim. Os filmes eles são só a porta. É bom de se ver, é legal de se ver, mas o que está escrito lá ela é muito melhor para você ter uma compreensão geral do que o cara fez. Né? Pegando o gancho dessa questão de convidar todo mundo para ler, eu acho até que
É muito fácil, é muito agradável começar a ler Duna, porque o primeiro livro é o mais tranquilo de ser lido. Os outros começam a aumentar a complexidade, digamos assim, fica mais teórico. Por exemplo, o terceiro bate muito em questão filosófica, então pode ser tido como uma leitura mais maçante por alguns. Mas o primeiro é uma delícia de ser lido, apesar de gigante, uma pequena É. Bíblia, mas maravilhoso, maravilhoso. E ele é um livro fechado, ele tem início, meio e fim. Então, assim, você Sim. consegue ler o primeiro livro e ter uma história bem contada sem precisar de mais nada, né? Eu vejo os outros mais como uma expansão daquela primeira história que ele contou, né? Uhum. Mas é maravilhoso o livro, eu recomendo todo mundo que lê. Inclusive, a adaptação para os filmes agora está sendo muito inteligente, na minha opinião. Ele está escapando de muitas situações, de muitas cenas que seriam complicadas de adaptar, e também muitas cenas que deixariam o filme correndo risco de ter uma classificação indicativa que não conseguisse abarcar tanta gente quanto está abarcando. Porque Exatamente. tem muita coisa estranha no livro, convenhamos. O Wallace que leu sabe exatamente do que eu tô falando. Exatamente, exatamente. Mas a forma como ele está adaptando tá boa. É exatamente o que o Luiz estava falando. Tem coisas que ele deixou de fora, ele não explicou bem. Uhum. Não fica evidente ali a importância da melange para Isso, ele nem fala a melange, eu guilda e tudo acho, né? mais. Fala só especiaria. Eu acho que só fala especiaria no filme, de fato. Acho que É, melange porque ele fala no especiaria primeiro, é como se no fosse filme, no filme o antigo, né? Eu acho que lá eles falam. Mas especiaria é como se fosse assim um paralelo ao petróleo, mas que também porque é o combustível para as viagens espaciais, mas também serve para aquele povo não só ali, né? Porque eu sei que parece que a especiaria também serve para um alucinógeno para outras pessoas do Império no geral, mas para o povo de Arrakis ali, né? Os Fremen têm uma importância para eles terem aqueles olhos azuis, tem uma questão ali de um alucinógeno também, né? Faz parte da cultura daquele povo, né? mas você tem que ter em mente que o objetivo dos Fremen, eles não necessariamente se importam com a especiaria. O que eles querem é ter um paraíso. Eles querem ter água para eles poderem beber, tomar banho, Não, é sentar isso eu com. entendi. Eles não Né? querem negociar, eles não querem Isso, comércio. eles não necessariamente ela é importante para eles. E uma coisa que acho que foi o próprio Paul que ele fala em algumas cenas do filme, que é a base de todo o conflito que vai ser com as outras casas, que é quem controla a especiaria controla o universo. Porque sem a especiaria não há como ter transporte interestelar, certo? Eles não conseguem fazer isso, eles precisam da especiaria. Então, basicamente, o que não é contado nesse aspecto é que houve uma guerra contra as máquinas, né? Tipo, teve É um o grande conflito. É jihad a Jihad. butleriano, né? Isso. É. Houve um grande conflito contra as máquinas e os humanos conseguiram derrotar a inteligência artificial. Então, não se há mais inteligência artificial para fazer viagem, para se fazer coisas que se precisaria de cálculos ou computadores altamente inteligentes. Então, tem a Bíblia Católica laranja, que é o que foi adaptado, que uma das partes ela diz assim: ó, não pode, o humano não pode criar nada que seja mais inteligente que ele. Né? Já para querer evitar que aconteça um exterminador do futuro, por exemplo, tá ligado? Isso. Fazendo só Uhum. uma ponte aqui, né? Mas E não encontraram também outra raça senciente alienígena, só os humanos ali naquele isso. ponto Não, ali. não existe. É um futuro da raça humana a história de Duna, certo? Então, só existem seres humanos mudados geneticamente, mas existem, são todos seres humanos, né? Por exemplo, em Duna, em Arrakis, os seres que vivem lá são os vermes. Então, não existem humanos que vivem lá. Os Fremen são humanos que muito tempo atrás migraram para lá e vivem lá há muito tempo. Então, não há outros seres que não humanos. Os humanos que nós conhecemos hoje que passaram a viver no futuro e blá blá blá, blá e eles passaram a viver no universo e é isso que existe. Não existe outro ser alienígena fora nós, inteligentes, na história de Duna. Então,
tudo é feito controle a partir disso. Aí tem a Bíblia Católica Laranja, que vem dar os eixos comuns da fé, né? Como a religião é baseada na tecnologia, tem tudo regras para que isso se exista. O filme ele não entrou nesses aspectos, porque eu acho que se fosse entrar, iria consumir muito tempo se contando isso também, e para a forma como ele está contando o filme, eu acho que não seria também tão necessária essa explicação. E eu vejo nesse segundo filme algumas explicações que já ficaram não tão visíveis no primeiro. E no livro, por exemplo, você só vai saber de algumas explicações da segunda metade para o fim, tá ligado? Então, eu acho que ele tá meio que seguindo uma linha para contar a história do Paul Atreides, que é o que eu acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai fechar em 3 filmes de fato. Ele pode até dividir o último filme em 2, mas eu acho que ele vai fechar. Ele não vai chegar nos filhos dele, mas eu acho que vai ficar. Eu acho que não. Eu acho que ele vai Ele terminar falou com o numa Paul Atreides. entrevista que o plano original era uma trilogia, né? Isso. Vai Então eu ser no acho. exílio do Paul. Não sei, vamos ver o que ele planeja fazer, porque assim ainda tem muita história. Se ele for seguir o livro, vai ter um salto temporal enorme agora. Isso, O é que gigante. eu também dei uma olhada é que, por exemplo, a personagem da Leia Seydoux, a Lady Margot Fenring, não pertence a esse momento da história. Foi trazida pra cá, pelo que eu entendi. É isso mesmo? Que ela tem um ela tem aquela função ali naquele momento de ter um filho com o Fade Halta, porque a ideia original era que o Paul fosse uma menina e o Paul menina, no caso, né, iria se Isso. casar com Fade Halta e daí seria o Kizat Haderach, não é isso? Seria numa próxima geração que viria esse ser mais poderoso, mas que O devido a... Messias. Isso. É porque assim, há milênios as Bene Gesserit vêm orquestrando o plano delas de chegar no Chosen One, certo? Vamos simplificar assim. Então, o plano delas é minuciosamente traçado. Quem foge do plano, de fato, por questões, como posso dizer, eu vou simplificar dizendo assim, por amor ao Leto, certo? Porque a ordem não queria de fato que fosse um menino, né? Porque não eram os planos, eles queriam que esse menino fosse gerado só na próxima geração. E Né? a Bene Gesserit consegue decidir ali se vai ser menino ou menina. Isso, né? Ela tem esse controle sobre a biologia dela, né? São poderes que, assim, você pode ver que a influência sobre Star Wars é gigante, tanto pelos poderes que elas têm, como o desenrolar de muitas coisas, né? É, dizendo, é comum o pessoal olhar para isso e dizer, já vi isso, mas isso é a base de inspiração, não a cópia de Star Wars, né? Esse é o original. Isso. Mas a ideia de fato era essa, era numa próxima geração que o escolhido fosse, o Messias fosse concebido, né? E ela, por amor ao Leto, que para mim é um personagem muito foda, velho. Eu curto pra caralho o personagem dele no livro. Né? Eu ainda acho ele até melhor do que o próprio Paul, porque ele tem decisões, ele sabe as coisas que podem acontecer e ele tá lá correndo atrás, enquanto o Paul ele tá mais tipo, eu sou o escolhido, vai dar tudo certo e vou seguindo o que tiver abrindo aqui para mim, tá ligado? É a percepção que eu tenho, mas é fenomenal ainda, a história é muito boa e a ideia de como isso se dá. Você tem que ter uma noção que isso foi escrito em 65, né? Antes de 65, na verdade, o livro foi publicado em 65, e a gente estava vivendo uma Guerra Fria, onde o petróleo era um bem extremamente importante. A gente tinha, para quem era americano, tinham os comunistas que dominavam parte do Oriente Médio, os americanos que estavam querendo entrar no Oriente Médio. Então, tudo isso faz uma conotação com o histórico daquela época e que isso se replica muito bem para hoje em dia ainda, né? E o Frank Herbert ele soube traçar uma alegoria muito, muito bem encaixada com história de ficção científica maravilhosa em cima disso, né?
Diferente de Sim, Tolkien, por exemplo, que Tolkien não gostava de alegorias, né? O Tolkien dizia, não, essa porra é só um anel e ele tem que destruir essa porra desse anel, não tem cara de Não tem bomba atômica nenhuma alegoria. aqui não, tá ligado? É isso aí. Mas o Frank Herbert não, é cheio de alegoria. Você pode pegar o melange para não só para o petróleo, mas como outras fontes de riqueza que existe hoje em dia, por exemplo, tá ligado? E substituir que dá certo do mesmo jeito, né? E ele pegou transformou Duna, né, Arrakis em Duna, porque era onde aconteciam os conflitos e onde o petróleo de fato estava, né? Então, é o assim, centro. então É, eu eu acho vi uma história aqui, magnífica. só corrigindo, eu vi aqui que a Margot, ela tá no livro mesmo, não foi trazida de Não, fora não de outro momento. todos os personagens que apareceram, eles estão presentes no livro. Uhum. Alguns com maior intenção, outros com menos intenção, mas que a posteriori eles vão desempenhar papéis mais aprofundados, né? Eu entendi ali que Então, ela pegou tipo um backup. Ah, se o cara morrer aí do Harkonnen, vai ter um backup aqui com você, né? Do código isso. genético que a gente tava planejando, algo assim do tipo. Então, Em tese, pelo menos eu vou tirar como uma pessoa que não leu o livro, mas que acompanha o filme, né? É exatamente o que você está dizendo, né? Tipo, olha, eu não acredito que o Potter está vivo ou que ele vai ser alguma coisa na vida, e aqui a gente está dando sequência com os planos que nós temos há milênios para frente. É o que dá a entender do filme, né? Então, esse é o plano backup aqui. Se o de lá não der certo, esse aqui vai dar. Pelo menos a Sim, percepção que eu tive ao ver o filme, né? elas cobrem todas as possibilidades ali. Isso, isso. eu Só fico pensando, será que não vai vir um personagem aí forte daí, né? Não sei. Não sei mesmo. Bem, não depende do que quiserem colocar no filme. é, É O, fi- complicado. o filme trata de um tema que eu acho interessante, né? Porque eu acho que o Paul, ele pegou um multiverso, né? Ele é o Doutor Estranho desse filme. Ah, eu vi muitos universos, mas só uma das opções aqui, né? Dá certo o que eu tô planejando. Porque no filme um ele vê muitas visões do futuro com a Shane do lado dele, certo? Uhum. Ele já sendo o cara, né? Com as guerras lá tal, ela do lado dele, né? E o problema é aqui, que as visões que ele tem no primeiro filme, e até em parte desse filme, ele não consegue compreender, porque elas não são claras É. ainda para ele, certo? Ele não Ele só tem. vê um ponto, ele não vê a Isso, totalidade. Ele... isso. isso, e agora ele Essa é a vê o principal todo, né? questão. Depois que ele bebe a água da vida, aí ele passou a ter conexão com todos os antepassados e os infinitos futuros das decisões que ele possa ter. Só que aí entra aquela questão. Então, no final de tudo, não existe um futuro pré-determinado, porque se ele tá vendo opções, é porque muita coisa pode acontecer. E pelo que eu entendi, a Shane fica do lado do Paul. Ela não faz aquilo que ela fez no filme. E No livro, não. eu É. acho que o Villeneuve fez isso para ele ter um contraponto, porque parece que ali todo mundo seria a favor do Paul, forçadamente ou não, e não teria ninguém de um carismático do outro lado, entendeu? Então, Eu acho assim, que um comparativo, assim, forçando um comparativo. Era como se o Paul ali tivesse virando o Darth Vader, né? A Shane fosse a Padmé, a Padmé não morresse e a Padmé fosse fundar os rebeldes. E ela ficasse dos rebeldes contra o Darth Vader. E aqui foi isso que aconteceu. Ao invés de a Padmé se juntar com o Darth Vader, né? Ao invés dela ficar do lado dele, ela foi pro outro lado e vai ser o contraponto do cara. E assim, será que isso é o Villeneuve dando um sinal do que ele vai mudar algo drasticamente mais pra frente? Ou será que lá na frente ela volta pro lado dele? Porque a gente sabe que tem personagens que dependem dela, né? E dele estarem juntos. E Sim. aí? eu acho que é mais uma questão, de novo, uma alegoria, um jeito de representar uma coisa que está tão presente no livro que ele não consegue representar tão bem
no filme, que é a dualidade de será que o Paul é realmente o Messias ou não? Será que tem algo como o Messias? É possível ter uma coisa assim? Porque a gente vê algo que quase beira um fanatismo religioso. Todo mundo segue o Paul porque acredita que ele representa aquilo, não porque o Paul é o Paul, e sim porque acham que o Paul representa o Messias. Porque ele bate no peito e fala, eu sou o Messias. A Agora, a personagem da Zendaya, eu vejo ela mudando o rumo do personagem original no livro, né? Pra fazer justamente essa dualidade, de que, até porque ela é de uma. Ela não é uma Fremen do Sul, ela não é a. Vamos Um dizer, como é que eu vou fundamentalista. falar? Isso, ela não é uma fundamentalista. Então, ela não vai simplesmente ficar igual o Javier Bardem, que vai virar e falar assim, qualquer coisa, o cara solta um peido cor-de-rosa. Não, é porque o cara é o Messias. Claro que vai acontecer isso. Eu tenho uma fé cega nele. Ela não tem essa fé. E eu É. acho que isso foi o que fez o diretor querer mudar o que ela faz, porque no livro ela é totalmente secundária. Ela não tem nem aquele papel da lágrima de salvar o Sim. Paul e Ah, tal. ela não tem um. Não, não, não. Não, Que isso foi triste. totalmente acrescentado. É Ela, porque na verdade, acaba sendo como se fosse uma amante na sim, situação. Ah, não é Ela é sempre possível. amante, e ela é quem vai ter o os filho, dois, né? os Spoiler. dois, né? Tipo, é porque a base da história é sobre o fanatismo, é sobre um poder Uhum, irrefreável na mão de uma pessoa, e que isso não é bom. A crítica sim, do Frank Herbert é isso. É tipo ele mostrar sim, que a família dele foi assassinada por um povo por um cara que amava o pai dele, mas que tinha inveja do que o pai dele poderia se tornar no futuro e tomar o poder dele. É. Então sim. ele manda matar o pai dele. E aí o cara vai se vinga e toma o poder. E a partir de um fanatismo lazarento religioso, esse cara obter um poder absoluto e que isso, mesmo na mão de uma pessoa que era classificada bem, pode se tornar uma coisa ruim no futuro, tá ligado? E a crítica do Não, Frank Herbert é totalmente em cima disso. e Eu tem acho outra que essa coisa, mesma Wallace. mensagem é o que o Villeneuve vai querer passar nos filmes, tá E ligado? tem outra coisa que o filme aqui, eu acho que ele deixou isso assim. Será que o Paul realmente é fruto dessa história do Messias aqui, dessa previsão, como é o nome? É Profecia? uma profecia? Ou Ou será foi que a essa mãe dele que criou profecia foi isso? implantada É. É. pelas próprias Bene Bene Gesserit no passado, foram implantadas porque ela, como tem acesso às memórias, não sei o que, e Sim. previr alguma coisa, só que elas têm acesso ao passado, né? Elas não têm acesso ao futuro. Então, como é que. Mesmo assim, a partir do momento que você conhece o passado, você consegue ir moldando tudo e fazendo os caminhos. É justamente isso, a dualidade entre ele é Messias, ele não é Messias, será que ele foi moldado para ser um? O livro deixa muito claro, o escritor deixa abundantemente claro que o cara não é o Messias. Ele não nasceu Messias, ele foi moldado para ser, para se comportar Ah, como, para entendi. agir como, mas ele não é. Porque a O Lady Jéssica, livro. ela dá o comando de voz pra a Shani fazer um negócio que ela não queria. Ou seja, ali ela já interferiu totalmente no destino da parada. Entendeu? Não foi algo espontâneo. Não era pra aquilo Antes acontecer. disso, ela criando o Paul, ela já vai na criação moldando a pessoa ali, certo? É, Então já vem desde isso. O filme ele não consegue, por não ter o tanto de página do livro e tal, ele não consegue deixar isso tão claro. Aí por isso que eu acho que eles fazem tantas mudanças no roteiro, tanta como, por exemplo, o personagem da Zendaya que a gente estava falando, eles fazem alterações por isso. A situação da Zendaya ter que salvar o Paul, eu acho que fica bem claro que ele não estava fadado a sobreviver ali na situação, ele precisou de exatamente. uma ajuda de fora. Ele não Isso. é o Messias, ele se comporta como, mas ele não é o Messias. Ah, E a Eu, interessante, gente interessante. a gente consegue até ver essa dualidade da pessoa, que o Wallace falou que isso pode mudar a pessoa pode ser boa originalmente e diante de tanto poder não ser mais tão boa, decidir ir para um caminho que não seja tão bom. Até porque a gente vê essa dualidade dele não querendo aceitar
esse, entre mil aspas, o destino dele. Aí depois ele não sabe se ele vai abandonar a personagem da Zendaya ou não. Então, é muito a dualidade. Acho que o que acaba sendo o centro do filme, que o diretor consegue deixar como centro, não é nem tanto a religião e a política, mas como elas se entremeiam em dualidades. E tem duas coisas aí. Tem um amigo meu que assistiu comigo o filme, ele até falou, cara, a explicação desse negócio da lágrima não é algo místico. É porque talvez o sal da lágrima misturado com veneno colocado ali anulou o veneno, alguma coisa assim. Foi o que ele disse, né? Ele assim, um chute dele, claro, né? E outra coisa, lá na frente, a Jéssica, ela teme a morte do Paul em algum momento, assim, ela o tempo todo tá agindo como a madre superiora, mas tem um momento que ela volta a agir como a mãe. Ou seja, ela não tá 100% certa de que aquilo ali realmente, como a Adele tá dizendo assim, que ele é o Messias e que tudo que ele vai fazer vai dar tudo certo. Não, ela sabe que pode haver um vacilo ali, ele morrer do nada e acabou. Entendeu? Então ela tá Sim. temendo pela vida dele naquele duelo final, digamos assim, né? Sim, e daí no filme a gente vê esse esforço dela também, porque ela fala que ela tem que convencer primeiro os mais fracos, depois Isso. ir para os grupos maiores. Então você vê que realmente não é uma coisa que todos vão aceitar porque ele é de fato o Messias, ele tem um poder divino. Não, ele vai ser o Messias porque vai ocorrer uma lavagem cerebral, quase uma doutrinação do povo separado em grupos, um grupinho por vez, para que todo mundo aceite sem pestanejar, sem reclamar, e seja uma verdade absoluta que o cara é o Messias. Mas Imagine ele tem aquela um cena que poder, o cara ele tem um está poder no meio roubado, e. né? Ele tem um poder Pa- roubado, né? Também tem isso, né? Ele é Mas, extremamente roubado, né? O mas parece personagem. até que não existe nenhuma conexão real com pessoas públicas de hoje em dia, né? Ninguém ama, Então. ninguém tem paixão fervorosa por uma pessoa e faz e acredita e diz exatamente aquilo que aquela pessoa fala, né? Então, Uhum. assim, E é tem muito. Exatamente. exatamente aquela reação do Javier Bardem. Não, é isso Isso, mesmo, o cara é Messias, eu sabia a todo momento. Porque chega a ser, na sessão que eu fui, chega a ser uma coisa que a pessoa ri, porque é tão absurdo, isso. é tão cega que você gera choque e você ri da situação, porque como assim alguém acredita numa coisa nesse nível, numa pessoa de carne e osso do mesmo jeito? Pois é, só Então, olhar em mas volta, né? o Stilgar é um personagem que mudou muito, né? No outro, claro que ele apareceu no final. Muita gente criticou o primeiro filme, que é aquela parte lá dos Fremen, meu Deus, é quase nada, né? Mas ele muda muito, ele vira quase um alívio cômico nesse filme aqui, né? E no outro ele era muito mais cético, né? Muito mais sério e tal, e do nada ele vira essa piada em alguns momentos, né? Tem uma referência até à lenda de Brian, eu acho, né? Que ele fala, só o verdadeiro Messias seria tão humilde desse jeito, né? E admitir Sim, que ele está Mas, e errado, não uma é o coisa assim. Messias. mas, O Paul fala, não sou o Messias, e daí o Javier Bardem fala, só o Messias seria tão humilde para achar que não é o Messias. mas no Então livro não ele, adianta a ele é um dos pessoa. caras que acreditam fielmente que ele é o Messias, né? Sim, Ele passa a ser essa pessoa que acredita nele, né? Não, Porque mas é beleza, mas ele ficou muito humor aqui, digamos assim. É legal, eu não tô reclamando, eu gostei, mas teve gente que não gostou, entendeu? não, não, sim, eu entendo. Eu entendo que, tipo, eu acho que o Villeneuve quis fazer isso para mostrar o quão ridículo é uma pessoa crer sim. fielmente em outra, tá ligado? Eu acho que a Cegamente intenção mesmo, é essa, Ele, na verdade, né? ele queria. Tanto é que o pessoal fala do conselho, né? Até fala assim: bicho, você tá trazendo outro, que aparentemente ele tentou outras vezes com outras pessoas e não deu certo, né? Uhum. Isso, Então, isso. assim, ele queria acreditar que dessa vez vai, né? Então ele precisava disso, ele queria. Então Exatamente. E a gente tem isso hoje em dia. As pessoas, assim, é o que eu estou dizendo, as pessoas que criticam esse tipo de coisa no filme, elas parecem que não veem a realidade, porque na realidade a gente tem vários Stilgas por aí que Sim. fazem esse mesmo tipo de coisa, tá ligado? E a ideia do livro que eu acho que o Villeneuve quer passar no filme é exatamente isso. Essa galera é louca ao ponto de acreditar cegamente em que outra pessoa está dizendo, mesmo que todo mundo veja que aquilo é uma puta mentira, tá uma ligado? Que, balela, né?
Você não deve crer 100% numa pessoa e depositar 100% da sua crença nisso. Sim. Isso vai se voltar contra você em algum momento, tá ligado? E você vai querer acreditar que não se voltou. Você vai continuar acreditando na pessoa até que seja tarde demais. Exatamente. Aí, é por isso que e- eu curto a obra, por isso que eu gosto da obra do Isso. Frank Herbert, porque ele pega um negócio na década de 60, certo? E é tão real quanto hoje em 2024, porque a gente hoje em dia ainda mais do que alguns anos atrás, certo? Porque hoje em dia aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a gente tá cheio de gente que tem solução para tudo, tem povo Solução brigando, se fácil. brigando e se degladiando por essas pessoas aí, e na realidade só essas pessoas é que estão ganhando com isso. E o povo Sim. inteiro tá se fudendo, tá ligado? Essa é a crítica do Frank Herbert. Não deposite confiança em pessoas que aparecem trazendo soluções. Não existe Messias previsto em canto nenhum. Os Messias que existem são criados pelas pessoas. Então, assim, eu acho que é um filme que, quando você analisa a crítica que esse filme tem, ele é fenomenal, especialmente para os dias de hoje. Agora Sim. tem outra coisa, Ele né? consegue. Quando ele desperta do veneno, ele acredita na parada. Ele começa a Porque ele acreditar na já parada. vai tomar o veneno antes da cena dele tomando o veneno. Você vê que ele tá mais resoluto. Ele tá tipo, não, eu vou seguir por esse. Porque ele fala que ele vai pro sul e ele vai cumprir o destino dele. Então ele já tá resoluto. Ele já decidiu que ele vai ser aquilo, mesmo antes de tomar o veneno. Ele já chega decidido a cumprir o papel. Ele via imagens do que poderia acontecer. E uma dessas imagens do que poderia acontecer, ele sabia que pessoas iriam morrer por conta se ele fosse fazer isso. Né? E que Morrer pessoas de próximas fome. dele iriam morrer se ele fosse fazer isso. E ele não queria chegar a esse ponto. Mas as pessoas próximas a ele empurraram ele para esse lugar que ele não queria ir. Aí ele chegou e disse: então, se eu tô indo, então foda-se, eu vou de cabeça. E ele foi, tá ligado? Eu faria o mesmo, não vou mentir. Sim, que é justamente o que o Wallace falou, da questão de você ser corrompido, porque é uma pressão ali do seu círculo social que vai fazer com que você se rompa e que você vá para um caminho que você reconhece que não seja o ideal. Exatamente. Outra mudança também drástica que teve é porque a história do que a gente viu no primeiro filme, né, do começo ali da história até o final desse segundo filme, do início da Guerra Santa, né, se passariam alguns anos. E aqui a gente, para se basear no tempo, a gente se baseou ali pela gestação da Jéssica, né, da Madre Superior ali, que demorou alguns meses essa história, na verdade, né? Não Sim. passaram anos ali. E era pra menina ter nascido, que ela nasceria uma pequena psicopata, que ela queria matar o Barão Harkonnen, né? Sim, Ela já nasce ciente de tudo, pequenininha, uma pequena psicopata, com 2, 3 anos, sei lá, mata o Barão. E é isso. E sim. aqui eu gostei daquele formato ali dela, conversando com a mãe na barriga e tal, porque já tá ciente dali, etc. E era o papel secreto, né, como é o nome dela? Anya Da... Taylor-Joy. Isso, que tinha sido revelado, sei lá, 2 semanas antes que ela ia estar no filme e era um papel secreto que Uhum. ninguém sabia o que é que ia ser. É a Eu acho irmã do Paul. que ficou legal essa mudança que eles fizeram do Paul em vez da menininha matar, porque fez o crescendo do filme, aquele ó no final, sabe? Ah, no livro é muito legal que ela mate, mas no filme, dadas as alterações, ficou muito bacana o Paul matar. E eles conservaram a questão de ter o vovô antes de matar, então ficou bem bacana, eu gostei também. Então, vamos entrar na questão do filme em si. Certo? Por exemplo, o filme ele é arrastado como é o primeiro filme. Eles têm que contar algumas coisas e por isso eles demoram muito. Na minha opinião, ele poderia ter contado algumas partes e cortado outras para poder fazer o filme mais fluido. Mas o meu principal problema para com o filme é a apresentação de personagens em pouco tempo para depois subir com o personagem, tá ligado? Eu acho que ele deveria, por exemplo, com o Faíd, ele deveria ter apresentado ele mais para o início do filme e não da metade para o fim. A mesma coisa acontece com isso. Se ele fosse apresentar essa menina
nesse filme, iria ficar terrível para contar a história toda como seria. Aí eu gostei da adaptação que ele fez. Né? Então, há pontos positivos e negativos no filme em relação ao livro, na minha percepção. No geral, eu gostei do filme, mas em relação ao livro, eu acho que eu teria optado por algumas adaptações um tanto quanto diferentes. Eu optaria por contar algumas histórias que eu gosto mais do livro, detrimento de outras, né? E manteria a história geral como um todo, né? Acho que também o fato do Paul ter sido o personagem a matar o Barão faz com que a vingança dele acabe, sabe? Conclua bonitinho com um laço de fita ali, bem, ele se vingou, que lindo. E falou a realidade, né? Que ele é parente do. Que era o spoiler que a gente tinha dado no primeiro podcast, né, Wallace? Que a gente comentou isso lá em 2021. Que o Paul era neto do Barão, né? Isso. Que era o grande plot twist da parada, né? Mas assim, tem o coisa nesse filme que eu acho o que isso estranho, já era tá? de se entender, né? Porque como ele é um resultado de um cruzamento genético de todas as casas, assim, a criação do ser perfeito, ele teria que ter um parentesco com todo mundo que está por ali envolvido no filme, né? Em algum ponto ou outro. Então, se você for prestar bem atenção depois, nesse plot twist que se acontece, você descobre isso, não é uma novidade se você tiver prestado atenção na história, né? Então, você deveria saber, poderia não saber que ele era neto, mas você saberia que ele tinha sangue Harkonnen nas veias dele, né? Tem algumas coisas aqui no filme que eu fico meio assim, sabe? Por exemplo, eu amei toda a questão do visual lá do planeta Harkonnen com o sol lá que tira a luz, né? Ao invés de tira a cor, né? Ao invés de Isso. dar cor, né? Ficou aquela transição do Barão entre um canto que ele ainda tá com alguma cor de pele pro canto que ele já está totalmente cinza. Aquilo ali é maravilhoso, aquela cena. Tudo aquilo ali é muito bom, né? Se Muito bem bom. que de pele, cor, ele não tem, né? Pois é, muito bom, muito bom. E ficou tudo muito legal, tal. Achei o fade alto assim. Vamos. Qual a personalidade que vamos dar pra ele? Um psicopata. Então, como é que a gente vai botar ele como psicopata? Vamos botar ele cortando aqui a garganta de não sei quem, botando pras fulana comer e tal. Meu Deus do céu. Acho assim, uma profundidade de um pires, né? Nada. Isso. E assim, Eu acho que é o que pouco dá tempo de tela profundidade para ele. Hum? Foi pouco tempo de tela que deu para se desenvolver o Sim. personagem. Né? É isso que eu estou dizendo. Tipo, ele deveria ter apresentado no início do filme logo, ó, já vai inserindo algumas coisas com ele aqui para ir desenvolvendo esse personagem. Porque, tipo, o personagem aparece, sei lá, às 2 horas de filme, para 2 horas e meia o personagem morrer, pô. É porque eu não sabia que ele ia morrer, né? Eu pensei que ele ia ser um vilão pro próximo filme, né? Não sabia que ele ia morrer tão Olha, rápido, né? eu vou ter que abrir um adendo. Eu tava gostando muito do filme, até a cena em que eles estão. Aquela cena em que eles estão com um lança-chamas queimando os passarinhos, Sim, que daí sim. que daí ele aparece, aquele uniforme, aquela roupa, me descolou do filme de um jeito. Eu só imaginei um super-herói da DC, assim. Eu fiquei, meu Deus, que roupa ridícula. Eu não consegui. Eu fiquei uns 5 minutos só pensando, meu Deus, eu não acredito que isso passou. Que isso apareceu num filme. É chatice minha, eu reconheço, mas descolei totalmente naquela Mas é cena. só a roupa que ele aparece naquela cena ou aquele que ele tá na batalha final também, no duelo? Não, é só a roupa da cena, porque ele tá com capa. Que diabo uma capa tá fazendo ali? Uma armadura com peitoral. Eles não tinham usado uma roupa daquele tipo ainda. Se tivessem outras roupas daquele tipo, eu não tinha estranhado, mas gritou entre as outras roupas, ficou gritante ali, sabe? E outro adendo, eu tô muito feliz que o Austin Butler finalmente saiu do Elvis. É verdade. Porque eu não conseguia. Eu assisti uma série que ele fez, Mestres do Ar, acho que é. Era o Elvis aviador. Eu não conseguia. Então eu tô muito feliz que ele conseguiu sair do Elvis, porque eu tava com muito medo de ver um Elvis Harkonnen agora. Eu ia ficar, meu Deus do céu, que merda. Chegando com o violão tocando lá, mexendo nas pernas. O biquinho, eu não consigo. Meu Deus. Então, eu gostei muito. Ficou bom A mesmo, questão ficou bom. de ter a profundidade de um pires, eu acho que realmente foi pouco tempo de tela. O que eu consegui interpretar do personagem vendo
ignorando o que eu vi do livro, só focando no filme, como uma pessoa que não leu o livro, por exemplo, aí eu veria muito da comparação das reações dele, do temperamento dele com o irmão dele. Eu veria Sim, muito essa situação, sim. porque são comportamentos distintos. O personagem é Dave Bautista, né? Isso. É, Aham. ele grita muito, ele é o famoso cão que ladra não morde. E daí ele foge da situação. O do Austin Butler, não. Você vê que ele é uma pessoa que tem total desprendimento da vida dele e dos outros, principalmente dos É, outros. é. Todo problema é facilmente resolvível cortando a garganta. A prioridade dele é: minha lâmina não está balanceada. Ele tem o prazer de ficar naquela linha tênue de será que vou morrer, será que não vou morrer? Será que eu vou matar, será que eu não vou matar? Ele tem um prazer indescritível naquele momento. Inclusive, eu achei um toque muito legal eles colocarem as fraquezas dele, a questão dele gostar de ser dominado, de todo um lance assim, quando ele vai ser seduzido, né? Então, eu Isso. achei muito bom. Isso já me deu todas as respostas em questão de personalidade dele. Acho que seria legal ter mais tempo de tela, acho que seria mais legal ter mais profundidade no personagem, mas eu entendi bastante já. Uma pessoa que gosta muito do prazer do momento, ali, que vive no momento de um jeito psicótico, mas vive. E uma pessoa que gosta de ter aquela autoridade, porém, entre quatro paredes, adora ter aquela dominação. Então, eu me diverti muito com o personagem dele. Eu acho que minha régua era baixa também, eu sou suspeita. Eu acho que eu tava com a esperança de que algum dos Hakonin, ele, né, principalmente, fosse continuar. Não esperava que a galera toda fosse morrer de uma vez, né? Eu De certa tava. forma, um continuou, né? O Paul. O Paul É. unificou, né? Unificou o Harkonnen, Atreides e o Imperador, né? O Império juntou logo os três aí. E a especiaria e tudo, o cara vai. É o bichão mesmo, né? É, porque É o Eu bicho. quero agora. muito ver como é que eles vão fazer esse terceiro filme, porque no livro as outras casas não se impõem, não Isso. são contra. Aí eu quero É. saber como é que vai ter o salto temporal, sendo que ficou essa questão não resolvida de as Então, casas. Eu por acho, que eu, as a- casas não são contra? Pô, qual é a guerra que o Paul faz, então? não, calma. É porque assim, o Leto Atreides, ele era bem quisto pelas outras casas, certo? Ah, Na história. Então ele era um cara bem visto e por isso o imperador tendo ciúmes e medo dele conquistar algo a mais, ele perdeu o cargo de imperador para o Leto, tá ligado? Foi por isso que ele tramou todo o assassinato do Leto junto com os Harkonnen. Então, não houve quando o Paul se apresenta como Paul Atreides e apresentando o que aconteceu, as casas não se impõem contra ele, né? Ó, vou casar certo. com a filha do imperador, tá tudo certo aqui, vamos uma galera, tamo junto, caminhando, cantando, seguindo a canção. Então seguiu. Agora, a mudança que ele está fazendo é essa. Então, as casas estão se impondo, não o reconheceram, e agora a treta em tese vai ser contra as casas, até sei lá, o império inteiro reconhecer ele como imperador. E eu acho que talvez o filme vai combinar com ele virando imperador, não sei. Então, mas Ah, essa é a pergunta que eu Sim. tô fazendo. O que é que no livro leva a ele fazer uma guerra universal de esterilizar planetas? O que é? Qual o propósito? Se todo mundo aceitou. É isso que eu tô perguntando, porque aqui ninguém aceitou. Beleza, ele vai atacar. O contra-ataque, né? O Império contra-ataca do povo. Beleza. Certo. E lá, qual é o problema do livro? O que é que levou ele à guerra, então? Entendeu? O meu questionamento. Eu acho que a É, maior referência do que acontece no livro, de fato, mesmo as casas aceitando, é ele falando que sabe que vai ter que trilhar um caminho de um governo tirano. Isso levaria à guerra, no caso, a posição dele como tirano. Mas isso no livro também tem uma dualidade, aqui no filme não tem tanto. então, no filme faz mais sentido, né? Ele tem uma oposição, né? É, É porque assim, no livro, as principais casas, é porque, tipo,
como Game of Thrones, né? Porque Game of Thrones é a base disso aí. Existem as casas maiores e as casas menores, né? Nem todo mundo o aceita de fato como um imperador. As principais casas o aceitam, mas nem todos. Então ele passa a mandar no melange. E quem precisa e não aceita, entra em conflito com ele. E ele vai lá e o povo. Não ele que vai lá em si, né? A idolatria a ele leva a esses conflitos também. Sim. Que é a base da crítica do Frank Herbert. A Ele idolatria cria uma a coisa que ele. nem ele consegue mais controlar, foge Isso, do isso. Que é isso que controle. a gente vê hoje em dia, né? Uma pessoa na rua qualquer mata o outro por questão política, pela idolatria que já perdeu o controle, né, do cara. Sim, Isso. isso pode ser aplicado em política, em religião, tem Religião. idolatria de tudo. Tem gente que Isso, mata por causa de time de futebol, são exatamente. diferentes tipos de idolatria que cegam a pessoa. Então, é basicamente isso que vai mover. E é isso que ele fala no primeiro filme e até no segundo. Tipo, ele diz que tem medo do que possa acontecer se ele trilhasse esse caminho. Porque ele não teria como controlar as pessoas. E é tipo, e aquilo? A gente estava conversando agora há pouco. Ele fala qualquer besteira e a galera vai lá e diz, ele é o escolhido, então tá tudo certo, Sim. tá ligado? Então, assim, qualquer coisa que ele fala possa ser mal interpretado por esse povo, e esse povo faz as coisas porque acha que isso é o que tem que ser feito, e estão fazendo isso em nome dele, tá ligado? Então, os conflitos se dão por conta disso também. A gente pode pegar as guerras santas que já tivemos na história, que eram pessoas em nome de divindades que não estavam presentes aqui para dizer nada, mas as pessoas é que estavam tomando essas decisões e levando esses conflitos, certo? Então, se você pegar as cruzadas, é inclusive exatamente isso por exatamente meio isso. de entre mil aspas, messias, um representante, que é o Papa. Isso, né? Então, é bem evidente esse tipo de coisa. Então, a idolatria religiosa é um grande problema. O poder absoluto ditatorial que uma pessoa só pode ter é outro problema, que é a crítica do Frank Herbert, né? Então, eu acho que é isso o que talvez o Villeneuve vai querer criar, vai querer mostrar que tipo a pessoa que ele vai se tornar no terceiro filme, talvez seja ou se ele seguir por esse caminho, né? Ou é isso o que a gente não deveria querer, e é isso que ele vai mostrar quem o Paul Atreides vai virar e o que vai acontecer graças a isso, né? Ou o próprio Paul Atreides vai virar o imperador e ele mesmo vai trazer a reflexão como acontece no livro, porque no livro tem essa dualidade dizendo, olha, eu tenho tudo aqui, eu posso tudo aqui, ninguém me questiona, mas e ele se questiona de se isso é certo ou se é errado, do porquê essas coisas estão acontecendo, por decisões que ele tomou lá atrás e tudo mais, né? Então, eu acho que ele vai querer mostrar isso, que dá poder absoluto para a pessoa é errado, de que idolatria é uma coisa errada. Eu acho que é isso que ele vai querer passar como mensagem final no terceiro filme. Eu espero, né? Porque eu acho que isso mantém viva a ideia do que o Frank Herbert criou, né? E a gente tem que considerar que ainda vai ter o adicional da personagem da Florence Pugh também, porque ela já se mostrou uma personagem muito forte, muito consciente da manipulação que ela pode exercer ali. São os personagens que tiveram pouca participação. Assim. Por exemplo, só curiosidade, tá? O Roger Yuan, que é aquele cara que desafiou o Austin Butler, né? O Fade Halta. O personagem dele é o Lanville. Ele é simplesmente o cara que faz as coreografias de luta desse filme. Do primeiro e do segundo. Sim. Então ele é o cara que se garante, né? Então foi o cara que desafiou o Fade lá no. O único que não estava capenga, né? Pra enfrentar o Fade lá no negócio. E eu fico feliz com a Florence Pugh e eu acho que a Léa Seydoux vai ter uma participação maior. Não é possível que tenham colocado ela só pra fazer aquela ponta e é isso, tchau. Não é possível. Seria demais um negócio desse, né? Vi aqui, bati o sino, valeu, falou. Valeu, falou, porque não faria sentido. Deve vir ali alguma coisa. Não é possível, gente. Não tem condição. E eu fiquei triste com o Christopher Walken, velho. Ele como imperador ali, eu esperava algo mais ali. Ficou bem qualquer coisa, na minha opinião. Um maior desenvolvimento, né? Motivação.
Então, é isso que eu tô dizendo. É porque, assim, a primeira parte do filme, a primeira metade do filme, foi mais mostrando, eu acho que, o Paul virando um Fremen. Então, eles se focaram nisso e não deram atenção ao que, de fato, a outros personagens, né? O que eles eram, como eles pensavam, o porquê eles estavam fazendo ou fizeram o que fizeram, tá ligado? Porque aí você teria como compreender o porquê se chegou em tudo que está acontecendo. E aí eu me pergunto, como fazer isso sem estender mais o filme? Sim. Esse é um grande problema. É por isso que, E assim, eu prefiro que livros como esse virem séries do que filmes, porque em séries você consegue, nesses aspectos, você consegue aproveitar mais um personagem, apresentar ele com mais características reais do que os livros mostram, né? E no filme não. Fundação virou série, né? Na Apple. Isso. Você tem que fazer escolhas. Nossa, eu não consigo apresentar o Imperador aqui. É melhor mostrar o Paul virando um Fremen do que tá mostrando o Imperador. Então, melhor, vamos fazer o Paul aqui. Deixa o Imperador para depois. Todo mundo sabe que é um Imperador, então não precisa estar mostrando nada dele. Eu acho que foi essa também toda a a ideia dele. alteração que eles tiveram. Eles tiveram que Isso. alterar toda a questão de como o Paul vai se aproximar dos Fremen, porque a gente sabe que no livro é bem diferente essa Bem diferente. aproximação e que isso Exatamente. teria, inclusive, recebido críticas bem negativas se tivesse sido adaptado. Ah, é? Como é? Exatamente. Qual a censura desse podcast? Ah, essa é a parte problemática que... É bem problemática. Essa passagem do livro ficou conhecida como Orgia das Especiarias, para você medir o nível da cena. Meu Deus. Isso é o que no livro aproxima a Shani do Paul, né? Depois. É isso? Que é isso? Porque quando a mãe do Paul toma a água da vida, teoricamente, no livro, isso é partilhado com outros Fremen também, como se fosse um ritual. E daí isso tira as inibições. Esse ato tira todas as inibições. Então as pessoas se aproximam emocionalmente, psicologicamente e também sexualmente. Daí, Não caberia aqui. Não caberia aqui. Em português BR, é a água, ninguém é de ninguém. é isso aí. Vira um grande carnaval. É isso. Exatamente. Não caberia aqui realmente isso aí. Não, Mas não. a água da vida não mataria a pessoa que não é todo mundo que conseguiria tomar aquilo ali? Os Então, Fremen, no eles livro. assim, eu vou partir do princípio pegando o que o filme vem mostrando, certo? O que poderia ser associado a isso. Porque os Fremen, eles vivem em constante contato com melange. Eles comem melange, assim, tirando a parte de que os caras vivem no deserto, mas parece o brasileiro durante a pandemia com a máscara no queixo, né? Sim. Que nego tá cheirando terra ali à torta e à direita, então tomar uma água não faria mal a ninguém. Inclusive, eu tenho até um questionamento aí. Por que eles forçaram o Jason Momoa a raspar a barba no primeiro filme pra usar a máscara no deserto? E o Javier Bardem tá lá barbudo? Tem que raspar a barba também, Javier Bardem. Não é dessa, não. Não é pra economizar água, não sei o que, pra perda de líquido, não sei o que. Tem que raspar pra usar a máscara lá. Assim, eu não sei se é ego ou se é interesse em mostrar a cara do povo. Mas, pô, velho, isso já tá tão década de 30, o nego tá com ego de Will Smith que quer aparecer com a cara inteira nos cantos. Meu irmão, todo mundo sabe quem é, põe a porra de uma máscara ali, pô, e foda-se. Tá ligado? Sim. Então, grava o áudio por cima que não vai ter interferência da máscara ou faz um efeito ali e dava para ter isso. Nos lugares que não precisa, que dá para você ficar sem máscara, tudo bem. Mas nego correndo no sol de torar que o povo não morre queimado lá aparece, que no filme lá, o primeiro filme, numa cena os caras estão fechando, fala pro Leto, não, a gente tem que fechar aqui porque o sol vai torar todo mundo aqui. Aí da próxima cena tá o pão andando nas palmeiras lá com o cabo, o sol que tá torando, a galera tá dentro de casa, pô. Então, assim, o filme tem algumas falhas da minha percepção técnicas. Eu não diria que isso não é uma falha de adaptação, é falha técnica mesmo, eles fazendo esse tipo de coisa.
povo andando sem máscara, sem nada, no meio do deserto, com a poeira comendo, nem tinha morrido ali já, sufocado, asfixiado, tá ligado? É, Mas, sorte que ninguém tem rinite, né? exatamente, ninguém passa por problemas desse tipo lá. Mas, Seleção natural. mas são falhas que, felizmente, não fazem mal à história, né? Mas para É. quem tem toque ou vê esse tipo de coisa, sempre fica eu fico me questionando, conhecendo o livro. Analisando friamente, dá uma pontadinha de, poxa, podia ter tido esse cuidado também. Exato, né? Porque é Não mudar custa uma nada. iluminação ali, sabe? Esperar um pouquinho para gravar outro horário. Isso. Assim, vale Inclusive, salientar aproveitando, que cenários lindos, meu Deus do céu. isso. Assim, vale salientar que ele optou por não estar gravando em fundo verde, né? Então, as Sim, gravações foram feitas Graças a Deus. isso, foram feitas no deserto. lindos, lindos todos. Isso. Acho que foi no deserto da Jordânia, se eu não me engano. Então ele Foi aproveitou Jordânia e Abu Dhabi. isso. Então ele aproveitou as regiões rochosas que tinham lá para fazer os six dos Fremen. Então, achei muito boa Iluminação natural também, né? Para as isso. cenas. Isso, ele Sim, optou sim. por não usar a iluminação de outras coisas, optou por usar a iluminação natural mesmo, o que traz uma realidade ao filme, né? Isso foram decisões criativas assertivas para o filme que merecem pontos. O Hans Zimmer também na trilha sonora muito Isso, bom. isso. Nossa, O cara sensacional. fala por si mesmo, né? O nome dele já É. carrega o impacto que vai ter, não precisa nem. Eles terem feito as naves em estrutura real, né, para o pessoal ter a visualização do que era e não ser só um efeito visual lançado também. Uhum. Achei isso muito bom também, tá ligado? Nossa, os caras acertaram bem. Eu não sei se Pois vocês é, chegaram, se vocês chegaram a ver os. Porque tem um vídeo, acho que é de 1 hora do do making behind of. the scenes, né, making off deles. É bem legal É. também. Não vi, Eu, mas eu deve sou ser a muito chata legal. das paisagens, então eu fiquei vendo a foto do lugar real e do lugar que como ficou na gravação. Eu adoro Exato. ficar fazendo isso. Não, mas e outra coisa, o Timothée Chalamet também tá de parabéns porque ele saiu de um cara que não me convencia em nada a ser alguém que, rapaz, esse cara aí vai botar o universo em perigo aí com essas ideias dele aí, com esse povo dele aí. Tô com medo desse cara. Que, assim, ele me perdeu, né? Você sabe, assim, eu tava torcendo pelo Paul, beleza, a vingança dele. Conseguiu a vingança, show de bola. Quando ele partiu ali pra atacar o resto, eu disse, ih, aqui, largou minha mão. Eu estou com o Tom Holland, hein, o Zendaya. Mas olha só, você É. pode ver que o Paul ele é até antes dele beber a água da vida. Depois que ele bebe a água da vida, ele é outra pessoa. Ele já é outra pessoa. Ele é uma pessoa completamente confiante do que ele quer, do que ele vai fazer e como ele vai fazer. A Aquela cena. interpretação foi show dele, né? Ali foi Isso. show. A cena que ele está reunido com todo mundo lá embaixo e ele começa a apontar para cada um, dizendo o que cada um pensa, o que cada um viu, as histórias de cada um, para ele se mostrar que ele é o O escolhido. Messias. Isso, eu achei muito boa a forma como isso foi apresentado ali, tá ligado? Sim. A forma Foi uma como coisa ele, sem dúvida. Foi né? bem. Porque, assim, completamente diferente do Paul que a gente tinha visto até antes disso, né? Até antes disso a gente não Uhum. tinha visto, mas não era esse cara confiante, esse cara que sabia o que queria e afirmava as coisas, né? Mas quando ele chega lá, ele começa a falar e ele aponta para cada um que está querendo questionar ele, aí, meu irmão, os fundamentalistas só quer um cara confiante desse. Paulo Marçal que o diga. Tá todo mundo levantando a É. mão pra cima e louvando o cara lá e dizendo, é isso aí, esse cara sabe, O Atreides aprendeu nada chegou ontem. passando a mão na mesa deles, derrubando as coisas. Eu não quero saber disso aqui, não. Derrubando as coisas na mesa do cara. Aprendi a nadar ontem de noite e hoje de manhã já estou fazendo o triatlon aqui. É. Fiz aula de Tá ligado? natação, já tô dando aula de natação. Isso, então, tipo, Impediu um avião de cair porque ele que pousou o avião, o helicóptero, não sei o quê. Meu Montou no Deus, verme gigante, o maior de todos que foi visto na é, história. meu Mas, mas Deus. e tem outra coisa também. Ele fala pra Shane, e aí entra aquela questão, né? Ele já sabia que ele teria que fazer, que ele previu o futuro, né? Ele teria sim, que fazer aquela jogada de pedir a princesa em a um mão da casamento. princesa, né?
E ele fala pra Shani, ó, eu lhe amo. Vocês acham que ele realmente ama a Ama, né? Porque eu acho assim, ele realmente ama a Shani, mas eu não sei se é o Paul atual ou o Paul antigo, se existe ainda essa diferença, se a memória dele agora foi para outro mundo, eu não sei como é que é isso, né? Porque o Paul antigo amava, o Paul atual eu não sei. Mas Eu acho é que complicado, né? Porque fica parecendo assim, eu não amo a princesa. Ele vai pedir a mão dela como formalidade, mas o coração dele tá com ela. Foi o que eu entendi que ele tentou passar, mas a Shani não entendeu isso, né? Mas ele depende no muito do que ele filme, vai querer adaptar do é, livro. mas no filme ele fala, eu não sei se é para o Stilgar, que ele fala, ela vai entender. Ela não tá entendendo Uhum, agora, mas ela vai entender. Então, tipo, ele já sim. sabe o que vai acontecer, né? Ele já sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que ela vai ser o contraponto da pessoa sensata. E dizer assim, olha, assim, até alguma parte ela vai ser assim, pode dizer assim, olha, eu não concordo com essa fervorosidade religiosa em nome dele. Ele não é o Messias, não existe isso de Messias, tá? Porque é algo que ela já dizia desde meio que assim, o primeiro filme, do início do filme para cá, que ela vem dizendo isso, isso é só criação, é tudo balela, né? Então eu acho que ela vai ser a voz sensata contra quem o Paul Atreides vai se tornar, né? Mas talvez em algum momento ela vai ceder, não sei se é os planos dele. Porque o problema todo é esse, eu não sei até que ponto ele vai levar o terceiro filme para poder especular o que é que ele do livro que é que vai ser posto lá ou não, né? Sim. É um Se ela mistério. vai ser a amante, se ela vai chegar a esse ponto, se ela. Porque não dá pra ser amante e ao mesmo tempo ser contra o que ele tá Isso, sustentando ali. exatamente. Exatamente. E se ela já estiver grávida? Aí fica mais complicado ainda, né? Pois é, tem essa questão, né? Vai ter o quê? Vai ter um pedaço do filme que vai ser só sobre luta de custódia. Quem vai ficar com o filho? E olha só, ela vai ter um menino e uma menina. Sim, eles não são gêmeos, né? Pelo amor de Deus. Luke e Leia. Não são gêmeos não, né? Só pra saber, né? Só pra saber. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque tem isso. Não, não, eu tô brincando não, eles são gêmeos não, né? Só pra Não, garantia. não, são dois Ah, filhos diferentes, né? isso. Não, eles são diferentes, mas eu tô dizendo assim, um nasceu Tem o depois do mais outro velho e em... o mais novo. Tá, sim. Porque se Eu fosse acho que gêmeo aí é. também seria demais, né? E Mas, também a gente tem que pensar que vai ter a figura da irmã do Paul, que já vai estar maior, já Isso. vai ter nascido e também vai ser uma excelente jogadora na situação. é, Então, tem isso para Ah, não. considerar também. vai ser a Não, mas pequena peraí, Maísa, peraí. né? A pequena Se eu não, Maísa, se na eu época não- que ela... se eu não me engano, os filhos deles são o Leto II e a Ganima, não é isso? Eu estou É isso enganado. mesmo. E eu É acho que isso mesmo. são gêmeos os Não, dois. não é São possível. gêmeos? Não, Isso. peraí, isso exige uma pesquisa imediata. Não é possível. Eu tenho Deixa- quase certeza que, tipo, depois que o povo vira imperador, acho que eles nascem, sei lá, 10, 12 anos depois, e eu acho que os dois são. Irmã gêmea mesmo. Jorge Lucas, você foi longe demais. São Então, gêmeos, são gêmeos. então, se são gêmeos, existe a possibilidade muito grande dela já estar grávida aí e ter esses gêmeos. E eles fundarem os rebeldes aí pra combater o Paul Atreides aí. Só se for, Assim, porque... o Paul não é ninguém comparado ao Leto II, viu? Deixar isso já aqui evidente já. Sim, Não, sim, já deixa o claro, spoiler. claro. Porque enquanto Inclusive o vai ter Paul. um spin-off das Bene Gesserits, né? Que eu não sei nem Ah, qual vai ser o período que vai se passar, né? Essa eu história fiquei dele. Ah, sabendo é? disso também. Porque assim, enquanto o Paul ainda tem essa dualidade de estou certo, estou errado, foi certo, foi errado. Como, e, ele tem essa dualidade, o Led Segundo diz, foda-se, eu vou ser essa porra desse cabo aqui e É. acabou essa história. Ele já dá se abraçado com É. tudo já e assim, e ele Sim, ainda é mais assim, os poderes dele são ainda maiores do que o do Paul também, então ele já chega dizendo, essa porra aqui vai ser assim mesmo, acabou. Inclusive, eu acho que eu vi alguma coisa sobre a irmã do Paul, né?
Acho que eu sei de onde tiraram aquela ideia do episódio 9 de Star Wars, viu? Eu fiquei chocado, assim, da onde tiraram aquela ideia ali de Palpatine querer a Rey é neta dele e tal, porque, meu amigo, não é possível um O negócio quanto desse. bebem da fonte. É, direto da água da vida aqui. Meu Deus do céu, é de chocar mesmo, assim. Mas, Mas assim, só minha pra. opinião, na opinião de vocês, vai ter que ter um salto temporal, né? O próprio Villeneuve disse assim, eu não gosto, distorceram a frase dele, mas ele, em resumo, ele diz assim, que o filme, ele tem que mostrar as coisas sem precisar ficar dependendo de diálogo. Em resumo, foi Uhum. basicamente isso que ele quis dizer. Sim, O sim. pessoal ficou distorcendo porque ele não gosta de diálogo. Não, não foi isso que ele quis dizer. O filme tem que ter outros fatores que não seja apenas diálogo para mostrar as coisas, para explicar as Até porque coisas, senão a gente etc. vira tudo filme da Marvel, que tem que ficar expondo tudo, virar aula. Isso. Telecurso 2000. Por exemplo, no primeiro filme, eles apresentam o Mentat de uma forma assim. Eu sei que para quem não sabe o que é ou como funciona, pode ficar um pouco perdido, mas eu achei magnífico que é o Sim. Leto falando com ele lá, perguntando: esse povo viajou até aqui, quanto tempo esse povo não perdeu? Aí ele só dá aquela virada de olho assim, você percebe que ele tá fazendo um cálculo e ele vai e diz o tempo, tá ligado? Então, tipo, eu achei É. isso massa pra caramba. Isso já fica evidente que é um cara diferente do resto do ser humano, tá ligado? Sim. Inclusive, dizem que aquele cara sobreviveu, né? E que ele foi cortado desse filme. E o Villeneuve disse que foi o que mais doeu ele foi cortar ele desse filme agora. Mas talvez ele volte, né? No terceiro aí. Mas Tan, assim, tan, tan. assim como o Josh Brolin ele sobreviveu. E onde é que está Duncan Idaho? Onde é que está Jason Momoa? Tem que voltar também, né? É outra. Mas com ou sem barba? Não, aí O agora ele retorno volta. triunfante da Não barba. precisa de barba, tem que se voltar com barba porque não precisa ficar sem barba, porque agora acabou-se, né? Não precisa ficar dependendo desse negócio de viver no deserto, né? É o imperador, É, né? então, o diretor falou que no terceiro filme não vai ser mais sobre dunas, sobre deserto, vão ter outros cenários muito mais proeminentes agora, não vai ter, o Ah, principal tem que cenário não ter. vai mais ser o deserto, né? Então, Pois tô é. curiosa pra saber, porque ao mesmo tempo que no próximo livro dá sim um salto temporal, do jeito que acabou esse filme, não dá pra simplesmente dar um salto temporal e deixar em aberto as casas não aceitando. Isso. Eu acho. Porque ou ele vai dar um salto temporal e voltar a fazer um flashback, o que é muito contraproducente, ou ele vai fazer um salto temporal no meio do filme, o que vai ser meio bizarro também. Ele Mas Sim. já tá enfim. com a personagem, a Princesa Irulan, já é uma personagem que ele colocou ali, que já é interessante ela fazendo aquelas anotações dela. Ele pode aproveitar essa questão para explicar muita coisa. Então pode começar o próximo filme com ela contando o que aconteceu nesse período, entendeu? Uhum. Pode ser. Começa com a narração dela dizer assim: olha, no final do último filme, nós sentamos o pau em todo mundo e todo mundo aceitou ele como imperador. 10 anos Mas vai ficar depois. insuficiente, vai Mas eu ficar acho que tipo. eu tô na dúvida se o que vai ser feito vai ser ele guerreando com as casas para aceitarem ele como imperador e culminando com o terceiro filme com ele virando um imperador absoluto, né? Uhum. Ou O se Imperador Deus. ou então ele vai virar o imperador e do meio para o fim vai se desenrolar alguma outra parte da história. Né, Aí eu eu não acho sei. melhor tratar com, assim, começar o filme com ela, com a princesa Irulan lá, que no caso seria agora Imperatriz, sei lá, Irulan, é, fazendo as anotações dela com cenas da guerra, de momentos assim, e já cortar para um futuro aí mais um pouco mais distante, porque, bicho, não, se a ideia do Villeneuve for um filme só para encerrar agora, né? Pra já É. terminar o terceiro filme com o final da história do Paul Atreides, pô. Porque não pode deixar. Se a ideia do Villeneuve é cobrir toda a história do Paul, e se ele não vai trocar de ator, né? Se não vai ter uma. Vão ter que dar uma envelhecida No no Timothy. Timothy. E vai dar uma O que envelhecida no eu acho resto também. praticamente Então. impossível. O moleque tem cara de criança ainda. Ah, O O Paul aqui terror eu tô dos vendo aqui. dermatologistas.
O Paul teria o quê? Ele nasceu em 10.176 e ele vai até 10.219. Então ele teria mais de 40 anos, 50 anos aí. Então, como é que Então vai eu ser acho isso? que não, eu acho que não vai ter pulada de tempo. Eu tenho Tu certeza que acha não que vai vai ter. ser Eu direto acho. daí? Eu acho que vai ser Eu direto daí. acho. É, eu concordo. Porque senão Não. vai ficar tão ruim Isso, quanto. isso. Olha, eu vou dar um exemplo péssimo agora, vai ser horrível, mas assim, vai me dar a mesma sensação de impotência se acontecer esse pulo temporal desse jeito, de só mostrar umas coisinhas poucas por trás. Vai me dar a mesma sensação de assistir Amanhecer parte 2 e toda aquela luta ser um sonho. Vai ser a mesma sensação que eu vou Não, ter. não é, Del. Não é. Ah, é assim, vai ser uma coisa muito blasé, porque você sai de um filme que tá uma coisa tão expansiva, uma sequência de luta, uma sequência de ação tão bem construída, tão bonita de ver, sem quase corte, tão construída assim, quase um espetáculo. E você vai pra uma coisa de flashback. É, é Não, triste, sabe? e se não fosse flashback, mas a história contada um pouco mais rápido? Porque, assim, Uma é, compilação, assim. é muita guerra sem propósito que vai rolar Mas, agora. não, Entendeu? mas sabe o que vai acontecer? Eu vou chutar aqui. E pode anotar aí que eu tô que nem o Paul vê no futuro. Vai ter Ah. a, vai ter a guerra contra as casas, certo? Ele vai se tornar um imperador, vai ter a explosão da arma lá, ele vai ficar cego, ele vai pro deserto e quando ele fosse embora pro deserto vai ser o fim do filme e o fim da história. Anota aí o que eu tô dizendo, Ah, tá, beleza. Aí seria bom, É. aí seria bom. certo? Anota Não, aí o que eu tô Aí isso eu vai não acontecer, faço mas aí exceção. quando. Né, isso aí é certeza vai acontecer. Mas assim, se vai ser no próximo filme ou em 2 filmes, eu não sei, mas é Eu certeza que. acho que ele não vai dividir dois filmes, eu acho que ele vai fazer só Eu um também filme acho que de não. 3 horas. Eu acho que vai ser um filme de três Agora, horas e ele vai vai fazer. demorar para acontecer esse filme, porque ele falou que quer dar a vez para outros projetos secretos dele E... antes do filme, Ah, meu Deus. Tá esperando o Timothy envelhecer. Não é possível. em tempo real. Pois Não é é, só se Não, possível. for. o Timothée Chalamet ele vai envelhecer igual o ator do Jojen Reed de Guerra dos Tronos. Ele não vai envelhecer. Ou Não. aquele menino que faz Good Doctor hoje em dia. Eles não Sim. envelhecem, eles são o corpo envelhece, você vê que é uma pessoa já adulta, mas o rosto é de criança ainda. Mas Quantos anos tem o Timothy? Ele tem uns 20 anos? eu não faço a menor Boa ideia. pergunta. Eu sei que o cara do Guerra dos Tronos, apesar da carinha, ele tem mais de 30 já. Ah, Meu Deus, o Timothy ele é 2 anos 28, mais novo que eu só, pô. Como é que pode? 28, querido amigo. Ele só tem cara de novo. Não, ele tem É, 28 então, não, eu pô. tô Ele tem falando. 30. Não, aqui tá dizendo que ele nasceu em 27 de dezembro de 95, de 95 pra cá dá 28 anos, pô. Não, pô. Eu tenho 32, eu nasci em 93. Ele tem 28, ele tem 28. 95, 27 de dezembro. Em Manhattan ele nasceu. Mais algum? É. Eu pensei que ele fosse bem mais novo, gente. Tô surpresa aqui. Não, eu tô falando, é só cara. Eu não sei o que que acontece. Essa galera frequenta o dermato desde o útero. E aquela cena que tá ele e ela em cima de uma duna lá namorando e tal, eu tava dizendo pra amigo meu, olha aí, agora o Timothy vai ver o que foi que o Tom Holland viu nessa mulher. O que O foi? Timothy não tem. Aí indo pra fofoca agora, né? Saindo totalmente de filme pra fofoca. Mas o Timothy não tem nenhum relacionamento, né? Ah, não, mentira. Ele tava com a Kylie Jenner, acho que era, não era? Nossa Uma senhora, das Kardashian. não Ixi, acredito nisso. No faço ideia. Grammy, acho que foi. No Grammy, não, não foi no Grammy. Foi no que a Selena Gomez estava. O Emmy. Foi no Emmy, eles se beijaram, eles ficaram de Meu, conversinhas flertes. Eu vi os memes logo com a do Kardashian. Emmy, Isso com a sem falar Kardashian. por trás dos bastidores. Que, assim, eu tenho uma É. teoria que essa galera, ator, atriz, produção e tudo mais, todo mundo se pega nos bastidores. Eu tenho essa Ah, teoria.
Então, Eu Por tenho isso, já a exceção da sua teoria, então. Javier Bardem nunca faria isso, tanto que ele se ah, posiciona do jeito que se posiciona na entrevista quando perguntam da mulher dele. não, então, ele por já é isso que eu, casado, são coisas é, diferentes. Eu tô dizendo a galera que é solteira. Ah, por isso que eu galera que é gostei de Tom solteira. Holland e Zendaya que se conheceram lá no Homem-Aranha e tal. A primeira coisa que eles fizeram foi comprar uma casa e morar juntos. É porque eles são Romântico atores de demais. método. Aí eles vão, É, eles foram descobrir como é o relacionamento pra atuar bem, entendeu? muito Construir uma românticos os dois. O Tom Holland pausou a carreira dele pra viver uma vida junto dela, pô. Você tem noção um negócio desse? Ah, ele parou de atuar? Né, ele deu uma pausa, né? Ele não tá fazendo mais É nada aí uma durante o pausa. período. Hum. E. Até ter um novo Homem-Aranha. É, ele deu Ele uma tem pausa aí. 27 anos, ele é de 96. Ele é mais novo que o Timothy. Isso. E a Zendaya tem quantos anos? Eu acho a Zendaya 27, acho também. maravilhosa. Ela é linda. Vocês viram que, inclusive, teve uma onda falando mal dela, né? Porque, ai, que você vê na Zendaya grande coisa, não sei o que. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Sempre A tem, porque eles menina é pegam linda os demais. piores. Eles pegam os piores takes da Zendaya e dizem assim: ah, olha o que é que vocês veem nessa mulher. Claro, meu amigo, você tá pegando. Pega a pior foto sua aí e Ai, bota aí vamos. pra ver. A Ah, pior ela é de foto de muita 96, ela tem gente 27. não chega nem aos pés da pior Na foto pior da dela. Zendaya. A pior foto da Zendaya é a minha melhor foto. Não dá certo. E Eu olhe acho ela lá. linda, né? Também. Ela é maravilhosa. O que foi aquela roupa de tapete vermelho de Duna? O que foi aquilo? Tapete de areia, né? Eu não vi. Aque- Que ela tava tipo de robô. É Ah, uma é, sim, roupa sim. icônica de um desfile de moda que marcou assim, ó, gerações. É lindo, 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 lindo. Inclusive totalmente no tema de Duna. Isso eu tô gostando Ah, muito tô de vendo ver. aqui, top, massa, Vários massa. atores e atrizes indo à estreia de filme caracterizados ou com roupas que ficam na temática do filme. Eu tô achando isso muito legal. Top. Não, Duna é um negócio assim. Eu fico feliz, sabe? Que a galera esteja conhecendo Duna. Inclusive, preciso. Ah, tem outra coisa massa, Del. A foto dos atores em frente à Torre Eiffel também. Muito legal aquela foto. Sim. É, é. Uhum. Muito legal. É, tenho que ver aqui na Amazon como é que tá as vendas de Duna. Que normalmente quando lança esses filmes, né? Os livros vendem também, né? Os Mas livros dão assim, uma ó, explodida. mas personagens que continuam foda. O Stellan Skarsgård continua foda no filme, velho. Que adaptação Uhum. maravilhosa do Barão, velho. Cara, Sim. é um negócio que eu não mudaria nada, velho. Nada. O cara ficou muito bom, velho. Muito bom mesmo. Você deixa de ver o cara, você começa a ver só o personagem. É impecável. O Isso. cara, tipo, nasceu pro papel. Não, Duna está em número 1 em ficção científica na Amazon em venda, viu? olha aí. Aê. E assim, e é o que eu tô dizendo, é um ator que não tem ego, porque tem ator que, tipo, muda a aparência dele ali, certo? Não, você não vê o Uhum. Stellan de fato ali. Então tem ator que, tipo, ai, foi quando o Tarantino chamou o Will Smith para fazer Django, e ele não quis fazer Django porque, não ia ser o principal do filme, ia ter divisão de tela com outra pessoa. Aí o cara recusou o papel por conta disso. Pau no Pois cu é. dele, perdeu por conta disso. Sim. Não daria para fazer um personagem como esse, porque com certeza iria mudar a feição dele, tá ligado? O que eu acho isso idiota do ponto de vista de um ator, pô. Se tu tá lá para fazer uma atuação, tu tem que. Pode estar com um jardim de mato na tua cara, mas se tu fizer um troço bom, todo mundo vai gostar. E é o que o Stellan Sim. faz, cara. Ele pega papéis que tá nem aí se vai ter a cara dele ou não. Ele vai fazer o trabalho dele. E eu adorei o Barão Vladimir, velho. Cara, ficou muito, muito foda, velho. Muito foda mesmo. Ficou. Ficou, velho. Ficou impecável. E outra coisa, Barão Vladimir é o Jabba the Hutt, né? Tem isso também. Isso, é isso mesmo, né? Quer dizer, talvez o Leto II vire o Java depois. É, Também, tem isso. Mas É. eu acho que a vou inspiração de spoiler. fato a inspiração de fato para o Java talvez seja o Vladimir mesmo.
E o Skarsgård aqui também tá em Andor, né? Que é outra série maravilhosa de Star Wars, né? Também está bem, inclusive. O cara é bom. Isso. O cara é bom, né? Exatamente. Eu vi uma entrevista do Josh Brolin falando do filme, ele dizendo que elogiando por não ser fundo verde o filme, tá ligado? Diz assim, não, olha, Uhum. isso sim, isso é cinema, tá ligado? Basicamente é E isso que um ele diz. filme, um gênero de filme que geralmente é quase todo tela verde. Hoje em Exatamente, dia, o cara vai exatamente. lá e não, eu vou fazer certo essa merda e fez. É, Mas aí a gente também tem que considerar que foi a infância do diretor e do Hans Zimmer também. isso, isso, Foi a isso. infância dos dois, então tem toda uma questão de amor pela franquia, amor pela história, aquela significância toda para eles. Então é lógico que eles vão querer fazer o máximo possível. Exato. Não, Não é simplesmente o olho na venda, é eu quero é, fazer isso de forma certa. mas assim, eles optarem por uma ambientação real do que é e como é, eu achei a concepção criativa deles muito mais benéfica para o filme do que se fosse fazer tudo em fundo verde. O filme seria mais caro, né? Seria mais demorado para se produzir. E, meu irmão, perderia a essência do que é os desertos que nós temos. Se eu fosse presidente do Brasil, eu convidava eles para gravar aqui. Genipabu. Nas dunas da gente aqui. Não, vamos. Ó, você quer gravar em duna? Vem gravar nas dunas aqui, pô. Ficou top demais. Você já faz a gente pega na pata seca que não tem as patas com água e vocês metem bronca lá e fazem eles gravar aqui, já para ter um lugar legal para eles gravar e vender os lugares como o lugar onde foi gravado Duna, tá ligado? Mas brincadeiras à parte, assim, é um elenco gigantesco e maravilhoso, né? Porque tem o Austin Butler, o Timothée, a Florence Pugh, a Zendaya, tem a Rebecca Ferguson, Christopher Walken, o Todo Jason mundo Momoa, estrelado, todo mundo trabalha bem. Eu acho isso, Scarlett inacreditável o O'Hara, elenco Dave desse filme, velho. Bautista, o Inacreditável. Josh Brolin, tem quem Sim, e mais? eu acho que o mais difícil de você pegar um elenco com tanta gente que é assim é deixar fazer com que os personagens brilhem, não as estrelas, sabe? Isso, Não, desse o jeito. ator é um personagem, não é o ator. Então deixar o ego pra fora, não deixar ninguém crescer em cima de ninguém, não deixar ninguém com maneirismos tipo de Elvis, né? Exato. Então, eu acho que isso deve ter sido um desafio pra ele. É. Porque Mas quando a assim, gente lida com muito ator que, né? você vê que tem filmes que tem muitas estrelas aí que acaba dando errado, porque cada estrela tem sua estrela quer brilhar mais do que as outras, e infelizmente Sim, é o que não acontece aqui, né? O pessoal seguir bem os roteiros, né? Mas assim, os atores estão de parabéns. Eu achei as atuações muito boas. Eu não tenho o que reclamar. Eu posso reclamar de algumas falas, algumas coisas que eu acho que talvez não coubesse, mas dos atores em si, eu acho que eles mandaram super bem, né? A Rebecca Ferguson, você vê a transformação dela de tipo, ela sendo uma Bene Gesserit, quando o Leto fala lá, você protegeria o Paul, e ela com a minha vida, aí ele diz, eu não estou falando você como mãe, eu estou falando você como uma Bene Gesserit, né? E ela assume o uhum, compromisso com ele, e a partir dali você vê que tipo, ela passa a trabalhar para transformar o Paul no Messias. É isso o que ela passa a fazer dali, né? Ela está dando de fato sim. o sangue dela para fazer o Paul virar um Messias, que quando a Reverenda Madre aparece lá na luta, ela fala para a Reverenda Madre, você ficou do lado errado, você pensou que o povo não fosse virar o Messias, ou não chegaria lá, tá ligado? Então, assim, Sim. você vê o personagem, a evolução do personagem dela, cumprindo uma promessa pro amor da vida dela, né? Então, assim, eu achei muito, muito bom também, velho. Agora uma pergunta polêmica. Vocês acham que tem indicação de Oscar vindo aí pra Duna Parte 2? Com certeza. Cara, eu tenho certeza que vai vir. Tenho certeza que vai vir. Nas partes técnicas, é a principal certeza para mim. Sim. Certo? Agora, para atuação, se não sair para ninguém, eu vou ficar decepcionado. Não vou mentir. É porque no primeiro já passou o rodo em parte técnica, né? A Isso. parte Sim. 1.
Porque assim, o filme Pode é passar o maravilhoso. rodo de novo. Ganhou Fotografia 6 Oscars no primeiro e no geral teve 294 indicações de prêmio e ganhou 173, pô. Primeiro filme. porque assim, o filme. Você pega uma foto do filme e você diz, bem, irmão, que coisa foda, tá ligado? Porque é Uhum. maravilhoso, né? E ele soube trabalhar isso, ele soube fazer isso, né? Então, ele repetiu a fórmula do primeiro. É o que eu tô dizendo, o primeiro é um filme arrastado e eu compreendo ser arrastado porque ele tem que explicar muita coisa que o público não sabe, né? Então ele tem que ser um filme mais arrastado, contando as coisas e para não deixar o povo se perder com tudo. Ele já cortou muita informação que a gente sabe que tem no livro, mas ele Sim. fez uma cordinha que ligava de um ponto a outro ali, porque as pessoas não se perdem nisso, né? E esse segundo foi a mesma coisa, ele seguiu a mesma estratégia, né? E usando o visual, usando as referências que se tem lá para poder contar a história. Eu achei isso muito bom também. Tem coisas que eu preferia que tivesse? Tem coisas que eu preferia que tivesse, mas já que a obra está feita e não depende de mim fazer o que eu queria fazer, então pelo menos eu gostei da obra como ela ficou montada, né? Tenho minhas críticas, mas eu gostei dela como ficou montada. Puxando o que você falou de questão de contar muita coisa, e até o que a gente falou antes, de ter muita coisa que o diretor quis falar sem basear em diálogo, a gente vê também a importância do figurino, apesar do Isso, que me irritou em uma certa parte do filme, não é mesmo? O resto, o figurino conta muito do que está acontecendo. Você vê a mudança do figurino do Paul, depois ele usando aquela capa como se fosse realmente um líder, uma coisa meio messiânica. isso. Fica muito na cara que é uma figura, sabe, uma coisa mais, uma coisa grandiosa. O figurino dele, essas transformações vão deixando na cara. Uma Isso. capa tu concorda, outra capa tu não concorda, né, Del? É porque é diferente, é diferente. O contexto da capa é diferente. E, O outro amigo ali não tinha. É tipo, eu sou Edna Mode, gente. Nada de Ah, capa. entendi. Nada de capa. Sem capa, sem capa. Tem e assim, capa. e Tanto que na hora que o povo vai lutar, ele tira a capa, ele tem noção. as cenas de combate que se tem também são magníficas, né? Sim. A luta de faca que se tem lá no final é muito massa. Eu curti pra caramba o estilo como eles fizeram isso, né? Uhum. E o combate em si, no geral, eu achei muito bom. Eles destruindo as naves, eles usando a tempestade, eles usando os vermes, assim, ficou, eu acho que virou de fato uma ópera espacial, né? Que é o Sim. que a gente que é o que deveria ser assim a essência do negócio, né? Eu achei isso muito, muito foda, velho, muito foda mesmo. Eu recomendo pra caramba que a galera assista, que o filme é muito bom. Sim. Inclusive, mesmo pra gente que leu o livro, cria aquela expectativa na luta de faca. E É, eu achei que eu não ia ser pega de surpresa, assim, entre uma alteração e outra no enredo, ok. Mas realmente me deixou nervosa, me deixou. Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? Sendo que eu já sabia o que ia acontecer. exatamente. Não, mas mesmo assim você segura a respiração, né? Você prende a respiração, fica Sim. ali esperando. E agora? E agora? Eita, e E o agora? E jogo agora? de Eita, não. câmera foi muito bom, muito bom. Aonde a câmera vai ficar enquanto tá lutando? Para onde ela É, vai? Muito bom. Sem ter 500 cortes, não é? Então aprendemos alguma coisa vendo filmes da Marvel, ó que legal. é. Não, e assim, Já fica indireta. e até o conflito nessa sala, você vê a mensagem que ele passa para Zendaya, para Shane, né? Porque Uhum. ele não fala nada, mas os olhares que ele manda para ela dizem tudo o que precisa ser dito, tá É ligado? massa, né, Sim, velho? É a muito atuação bom, velho. realmente tá afiadíssima nesse filme. Ficou muito, muito bom. É aquilo, é o que ele disse, né? Ele não precisa dizer as coisas. O que está acontecendo, o contexto que tem ali, está falando por si só, né? Então, ele olha para ela antes de ele anunciar que vai tomar a mão da Irulan para si, né? Então, tipo, ele não precisa conversar com a Shane, né? Ele já tinha dito para trás, olha, eu te amo, independentemente do que aconteça. Ele já deixou isso evidente. Então, ele já estava preparando e ele já tinha dito atrás também que ela iria entender, né? Então, Uhum.
ele já está fazendo algo que ele já previu, ele já sabe o futuro do que vai acontecer ali. Ele já sabia de tudo ali. No livro, a gente fica na dúvida, né? A gente fica muito na dúvida do que vai acontecer. Sim. E ninguém sabe se de fato o que está acontecendo é só sorte dele ou se de fato é algo que estava previsto, ou se ele de fato é um cara que sabe que pode tudo, né? Então, mas eu Sim, gostei é pra o caramba. pode tudo, sabe tudo. É, E vocês têm que ver a cena do treino no início do primeiro filme, certo? sim. E é do Paul com o Josh Brolin lá, né? O Gurney. E com o Gurney, isso. E a luta final desse segundo filme, ele vence o cara, o Fade, com a parada que o Gurney ensina a ele, lá no primeiro filme. Isso, exatamente. E é aí que. E isso é o que faz uma boa trilogia de filmes. É você usar algo que você usou em um dos filmes, aplicar em outro, que o povo nem lembra. Assim, sabe que tem, mas não lembrava mais. E, tipo, não foi um negócio tirado do nada. Já foi apresentado nos filmes. Nossa, tem Tá muita ligado? coisa nesses dois filmes. Sim. Muita E coisa. ainda mostra o Exatamente. crescimento do personagem, porque ele teve aquela lição, ele aprendeu e ele executou o que ele aprendeu. Exatamente. Quando Olha o ele, amadurecimento, né? Isso, quando o Gurney tá lá fazendo a mineração do coisa, que ele vai lá e salva o Gurney, ele fala o que ele falou. Nesse filme ele não falou nenhuma vez, mas no primeiro filme ele falou: eu conheço seus passos, homem velho, né? Então, ele quando se apresenta, é uma coisa que aconteceu no primeiro filme e ele tá usando nele. Certo? Isso. E ele sabia que era o Gurney, por isso que ele não foi ferido. Porque, tipo, qualquer pessoa dizia, porra, se tá atacando, esse bicho deveria ter morrido no meio. Quem tem nada de saber ele com a capacete daquela máscara, quem tem nada de saber quem era ele? Mas o Paul sabia por conta do andar dele, tá ligado? E isso é massa, Sim. tá ligado? Isso é muito bom. Eu E posso tem até estar sendo um pouquinho assim, interpretando demais, sabe, exagerando na interpretação, mas eu percebo até quase um titubeio, porque quando todos os Fremen estão saindo da areia, ele ainda demora um pouco, como se confirmando os passos da pessoa, sabe? Eu achei isso Pode muito ser. legal. Posso estar exagerando, mas me pareceu isso. Porque, de fato, ele não é um dos primeiros que sai, de fato, né? Mas, assim, ficou Uhum. muito bom. Eu gostei pra caramba disso. Assim. Porque mostra que um filme tem total ligação com o outro. Não foram coisas que Sim. foram ditas ou coisas que foram apresentadas gratuitamente ou só para fazer uma graça num certo momento do filme, né? São coisas Aí que. você tem a ideia de que tudo é extremamente necessário para estar no filme. Tudo foi Isso, feito isso, sob medida ali. isso. E tudo contribui para uma coisa que vai acontecer ainda no terceiro filme, né? Porque a Uhum. gente acredita que no terceiro filme vão ter coisas que foram apresentadas nesse filme aqui que a gente vai ver lá. As visões dele, por exemplo, que a gente viu no primeiro filme, a gente viu acontecer nesse filme aqui, certo? Algumas delas. Então, eles estão totalmente ligados um ao outro, né? E ele está sabendo executar esses filmes. Espero que o terceiro seja assertivo também, né? E que culmine com um bom final. Sim, É, agora todo mundo preocupado com o final. e agora Paul Atreides é igual Daenerys, né? Porque ele é o Paul Atreides Usul Muad'Dib, Lisan Gaib, Harkonnen, Imperador. Ele chegou um momento e diz assim: Dadinho, caralho, meu nome agora é Paul Atreides Muad'Dib. Pois é. E assim, É, outra cena massa do final das lutas ali é quando ele manda a Reverenda Madre ficar calada. Pô, eu chego a arrepiei na hora. sim. Até ela ficou desconcertada, tá ligado? Na hora. Tipo, como Caramba, assim você manda em mim? né? Eu acho que ela fala aberração, se eu não me engano, ela É chama de aberração. É porque É, ele não devia saber fazer a voz, né? Usar a voz, isso, tá? é. isso. Só que porque exatamente ali quando há o conflito, a conversa mental entre ela e a Jéssica, ela diz assim, ó, você não acreditou, você ficou do lado errado, tá ligado? Então, Aí ela chama a Jéssica de Reverenda Madre, né? isso, É. isso, E ela fala, não, eu não tenho lados, as Bene Gesserit não têm isso, lados. Algo do tipo exatamente. assim. Então, assim, Reverenda Madre. isso. E aí é o que vai acontecer. E aí é o que eu acho que vai ter alguma treta na esfera Bene Gesserit,
no próximo filme. Porque, assim, fica evidente que ela tem um segundo plano rolando, que a Jéssica não sabe, por exemplo. Deve ser o filho Harkonnen com a Lady Margot Fen lá. Só se for, Isso e porque tal. é Pois o que eu tô é, eu pensei nisso dizendo, também. Wallace. Visivelmente assim, teoricamente, sem ter os filhos do Paul ainda, ou a história não avançar muito, a gente não vê muito conflito se o Villeneuve aí não inventar algo, ou não, sei lá, ou digamos assim, aumentar algo do livro, porque esse período de guerra aqui é só guerra, entendeu? É só guerra. Só guerra, só guerra, só guerra, sem a motivação que eu posso dizer assim, não acho que teria muita graça assim, a motivação é conquistar tal planeta, aí você vai ter que desenvolver um, uma casa, você vai ter que desenvolver o líder daquela casa, o general daquela casa e explorar toda uma guerra para a conquista daquele planeta. Entendeu? Eu não vejo graça. Por isso que eu acho que era melhor pular, ver só os resultados daquilo ali, as consequências daquilo ali e mostrar alguns flashbacks daquilo ali, porque o que vai vir agora é a guerra por si só, né? Entendeu? O melhor são as consequências e os conflitos gerados disso, entendeu? Porque daqui Então, pro final é só. Não vai ter muita. Ele não vai ter muita coisa contra ele, né? Que eu digo assim. Não vai ter uma Talvez eles força de usem. bater de frente, né? Não assim, vai ter algo talvez bater de eu, frente. eu, eu vejo uma crescente já há algum tempo em séries culminando com filmes. Quem sabe se isso não vai ser uma série de filmes que vai culminar numa série final para concluir a história dos outros filmes. Nossa, Não, não vai, não muito vai, não vai. seria Não, Então, legal. não, mas não vai. Não. mas se já vão fazer uma série das Ben Gesserit, quem sabe o que, que Quem possa sabe? acontecer, né? Às Então, vezes a história do Paul fica em filme, daí o dos filhos dele vai pra série. porque Porque a gente nos sabe que os livros outros livros continuam é, com os filhos. o Paul, se eu não me engano, vai até o terceiro livro. E são 6 livros ao Sim. todo, né? É. Então, Não, Não, depois é virou uma até o segundo bagunça. só. É só até o segundo. O terceiro é filhos já, não é? É, acho que não é tô isso. Mas lembrando. depois do Filhos e 3 vira uma depois herege. bagunça. 4, 5, 6 vira uma bagunça o universo ali. Sim, e ainda tem os outros que são em tempos aleatórios, que são escritos pelo filho do autor, né? Isso. Então, quem Não sabe importa. não tem outras séries. Eu espero que se tiver, seja bem feito, seja feito por alguém que gosta também, porque a gente vê a diferença até nas adaptações, saindo um pouco de Duna, mas indo para adaptações da Netflix recente. Você vê a diferença do material adaptado por alguém que gosta do que está adaptando, alguém que gosta do material original, do que para alguém que simplesmente quer adaptar para lucrar com aquilo. Isso. Ou que está com medo de repetir um erro que já aconteceu, tipo o que aconteceu com Avatar, que tinha toda aquela questão do medo de adaptar e ficar tão ruim quanto. É. Então, se tiver série, que seja uma série bem executada, pelo amor de Deus. O Vamos que pode torcer para o melhor. acontecer, é o Villeneuve, que não é besta nem nada, dizer assim, terminei a história do Paul, é isso, gente, um abraço, até mais. Não volto Bom, mais pra essa franquia, encerrei o que eu tinha pra fazer. Aí e os eu acho que é isso produtores que vão vai ficar. acontecer. É isso que É, vai acontecer. E produtor de filme Uhum. vai pegar os direitos de filme e dizer assim, agora vamos fazer uma série dando continuidade ao que ele apresentou aqui. Porque todo mundo gostou da história. Todo mundo, assim, houve um grande público que já conhece parte da história e a gente não precisa apresentar tudo isso numa série. A gente pode só contar os outros pontos do que acontecem lá. Né? E aí, ou a sequência do que acontece lá. não, Né? E aí, sequência, tem que ser sequência, tem que ser a história não da. é, assim, partindo do princípio de produtor, eu não duvido nada. É. E Eles essa podem história até das inventar uma coisa que nem existe. essa Isso. história das Bene Gesserit poderia ser muito bem algo assim mais contando talvez mais da história delas, né? E quem sabe até de onde surgiu essa história de querer fazer o escolhido, né? E algo mais histórico, né? Ia ser legal se fosse isso. Não sei se vai ser isso. Não Sabe o sei que se tem. possa ser que eles contem? Porque Deixa eu ver se tem informação. Vão falando aí que eu vou procurar. O filho do Frank Herbert, ele escreveu muitos livros depois do que o pai dele escreveu, né? E se eu não me engano, Sim. tem um dos livros que é sobre como é que chama? A guerra contra as máquinas, né?
Ó, O começo do começo, né? Você quer notícia boa ou notícia ruim? A ruim primeiro, porque daí a boa melhora a situação. A notícia do ano passado, de 2023, de fevereiro de 2023. Duna, A Irmandade, que é o nome da série. Estrela, Shirley Henderson sai e produção é suspensa. Série se passa 10 mil anos antes dos eventos de Duna Parte 1. Então vai ficar no stand-by aí, eu acho. Foi as últimas notícias. Estão dizendo que foi suspensa. Em novembro, a série ganhou um novo título. Agora ela se chama Duna Profecia. Eita. É um novo título a partir de novembro de 2023. E vai ser um prelúdio da adaptação, né, do filme Duna, a Profecia. Vai ser lançado entre setembro e novembro de 2024. Resta torcer para que seja bem coeso. Não é nem adaptado coeso. Se eu fosse fazer uma série, aproveitando tudo isso, eu iria querer pegar lá da Jihad butleriana, pegar o conflito, né, que culminaria na sociedade meio que atual, né, do que a gente vê em Duna, como estão dividindo a sociedade, né? Então, talvez terminar... A obra segue as irmãs Harkonnen enquanto elas combatem forças que ameaçam o futuro da humanidade e estabelecem a lendária seita conhecida como Bene Gesserits. Talvez terminar com elas e começando com a ideia de espalhar o evangelho delas, toda essa questão do Messias. Então seria interessante. Vamos torcer pelo melhor. O início da seita, né? Isso. Torcer pelo melhor, porque, né? É a única coisa que nos cabe. Porque a gente tem um péssimo histórico aí para analisar de ficção científica que quanto mais mexem, parece que pior fica. Pior fica, exatamente. Porque, por exemplo, se você for ver a série do... Como é da Apple TV que tá passando? Fundação. De Fundação. Eles adaptaram tudo. Adaptaram tudo. Assim, já não tá como é de fato nos livros. Sério? Já tem muita coisa que tá diferente já, né? Tão rápido, só na segunda temporada já tá assim. Pô. É porque assim, é muito complicado adaptar a Fundação, porque, tipo, por exemplo, Harry Seldon ele só aparece como holograma uma vez ou outra perdida, certo? A galera que tá ali já não deveria estar mais viva, porque tipo, tá milhões, tem muitos pulos de tempo na história. Então, tipo, passa uma galera aqui, depois ela não é mais ninguém, morre, tá ligado? E acabou-se, tá ligado? Então, tipo, aí eles não querem estar trocando de ator toda hora, mantém os mesmos atores vivos para estar vivendo aquela mesma história ali. Dormir em criogenia aqui, tá ligado? Então, eles estão dando esse tipo de adaptação. Eu tô achando legal ainda, sério. Não tô achando ruim, não. Bem produzido, visual muito maravilhoso. Mas, assim, a mesma coisa acontece se você for fazer uma série de Duna. Se você não botar pé no chão, se você não for querer pegar a essência do que é a obra para mostrar o que é, às vezes os caras possam acabar se perdendo, né? Que eu acho que é isso que o Villeneuve está fazendo. Ele pegou a essência da obra e disse, olha, eu vou ter que adaptar algumas coisas aqui para poder chegar no final e passar a mesma mensagem que o Frank Herbert. Que o Frank Herbert deu várias entrevistas também, enquanto vivo, mostrando as relações do que se tinha lá, trazendo nossos problemas globais de consumo desenfreado, de meio ambiente, certo? Que ninguém dava trela para o que ele dizia naquela época. E que hoje em dia a gente vê que é um negócio que era para aquela época, está sendo tomado importância e ser dado conta, né? Sim. A ecologia assim, acaba sendo um tema muito grande, muito grande. Isso. Então, assim, eu acho que se o cara fizer a obra e não perder a essência do que a obra está passando, mesmo que ele modifique, eu acho legal. O Senhor dos Anéis, eles adaptaram o primeiro livro, eles fizeram algumas coisas e ficou, na minha opinião, ficou muito bom.
mesmo mudando Uhum. muita coisa que tinha nos livros. Mas a ideia principal do que o Tolkien queria passar nos livros, a história que ele quis contar lá, aconteceu nos livros, nos filmes. Então, para mim, eu fico feliz com isso. Eu espero que o Villeneuve consiga concluir a história com a mesma ideia da mensagem inicial do que o Frank Herbert tinha, né? Essa é a parte mais importante para mim. Mesmo que ele mude uma frase, mesmo que ele mude algum personagem, mesmo que ele bote algum personagem que não exista, ou que ele tire um que exista, mas se a mensagem final for atingida e for bem executado o filme, para mim tá valendo. Sim. O que é até engraçado, né? A gente beira o pessimismo nesse pensamento, porque a gente quer o mínimo, é o central, é o principal, sim, mas a gente só quer isso, a gente já fica feliz Isso, com isso. isso. Pelo amor de Deus. Não, e eu entendo que, tipo, enquanto eu, escritor, eu crio meu livro e aquela minha ideia toda tá ali naquele livro, certo? Aí eu, diretor, vou adaptar o livro que o escritor fez. Eu quero deixar também a minha marca nessa produção. Então eu não vou copiar ipsis literis o que tem lá. Eu vou fazer o que eu visualizei daquela obra nesse filme. Então, não tem como nada ficar literalmente igual ao outro. É o que eu estava falando com os amigos meus que estavam criticando o Avatar, por exemplo, né? Porque a animação é muito boa, eles não deveriam mudar. Eu digo, irmão, se não tem que mudar nada, então assiste a animação, pô. Tu não precisa ver a série live action. Se tu quer ver a Sim. mesma coisa, tu só vê a animação, que já está feita, já está tudo lá. Você não precisa ver uma adaptação da animação. Porque se eu estou adaptando, eu vou ter que fazer mudanças. Eu vou ter que. Eu tenho uma ideia criativa diferente daqueles que fizeram a animação. Então, eu vou ter Eu que acho que fazer. vai até além da ideia criativa, porque você tem que ver que Duna é um negócio da década de 60. Olha a Isso, década que a gente está agora, olha a época que a gente está agora. Tem que isso, ser muito atualizado, tem que ser apresentado para um público totalmente novo. Não vai só gente que leu o livro, vai gente exato. que está atraído pelos atores, pela fotografia, pelo trailer, simplesmente porque não tem mais nada para fazer, a semana tá barata no cinema, que não é o caso, mas se fosse. Isso. Tem E, públicos de todos os tipos. E aquilo, nós não vivemos mais de uma guerra fria, certo? Exato. Mesmo nós temos conflitos atuais na mesma região onde ele estava apontando os de 65, certo? Então, mas a sociedade é completamente diferente da sociedade de Sim. 65, mas os problemas permanecem os mesmos. Eles não mudaram, eles são os mesmos problemas que tinha lá atrás, que ele vinha falando lá atrás, e agora eles só estão maiores. Né? Eles não diminuíram, mas a sociedade de conflito, do medo de uma guerra atômica, blá, 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 isso meio que já, né, meio que se dissipou, vamos assim dizer. Mas os conflitos regionais que nós temos, os massacres que nós temos, a busca desenfreada por energias renováveis ou energias que ainda permanece nas produções de petróleo lá daquela região. Né? A gente tem aqui nosso vizinho aqui, que é um dos produtores da OPEP, e os Estados Unidos vivem entrando em conflito com ele, por conta do Sim. interesse do petróleo. Então, assim, as coisas só se escalaram para um patamar maior do que era em 65. Mas os problemas que ele vem trazendo no livro do mundo real permanecem os mesmos. Né? Então, ele vai ter que adaptar para uma visão futura e nova de 65 para cá, da obra que ele está adaptando, né? Então, eu acho que assim, eu tô gostando da forma como ele está fazendo, eu acho que está sendo bem executado, mesmo com alguns problemas ou discordâncias que eu tenha, mas a base que eu vejo no Duna, eu vejo no filme, tá ligado? Assim, eu não Uhum. consigo desassociar uma coisa da outra. Eu acho que até usando essa questão do iminente risco da guerra atômica, a gente lembra da discussão do Oppenheimer, né? Isso, Que isso. é o relógio do juízo final, que nunca esteve tão perto da meia-noite. Acho que está 90 segundos agora da meia-noite, porque é uma coisa que a gente está cada vez mais se afundando em caixa, cada um na sua caixa, cada um na sua polaridade, e está deixando de ver o todo, deixando de analisar tudo, todas as esferas, e a gente acaba ficando cego para um cenário que está culminando numa iminente guerra, realmente. Pelo amor de Exatamente. Deus, a gente está ignorando certas situações que no passado a gente já sofreu por ignorar. A história está se repetindo e se repetindo.
Isso. Não, e hoje tem torcida de conflito. Com essa guerra aqui eu concordo, mas com essa guerra aqui eu não concordo, tá ligado? Então, Sim, assim, meme de isso, guerra. a morte das pessoas virou um negócio extremamente banal e que há torcida por isso. Não, fulano tá certo e Betano tá errado. Se Sim, criticar Betano, não pode criticar não sei o quê. Meu irmão, não existe isso. São vidas humanas que estão sendo postas aí em valas e não tem isso de ter posição favorável ou contra ninguém, não. A posição que tem que se dar é a vida humana, são os seres humanos. Então, sim. matar, talvez na minha percepção, e o que eu acho que o Frank Herbert quer passar na obra dele, é isso, tipo, os humanos são pessoas importantes, são coisas importantes. Então, não é torcer por A ou por B, é tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça e valorizar a vida humana, né? A gente vai para a máxima de não vamos ser parte da manada, vamos ter uma mente própria, vamos ter uma análise crítica, aquele famoso e belo bom senso que não se compra, se adquire, se desenvolve. Exatamente. Então, acho que acaba sendo a mensagem principal de Duna. Você conseguir ter um pensamento crítico, você conseguir sair daquela coisa de vai vir um Messias, vai vir um paraíso verde, tudo vai dar certo. Assim, você vê que a criação de Duna, ela vem maximizando a humanidade, porque ela fala assim, olha, a gente Uhum, acabou com a tecnologia. O ser humano é o foco da história, é ele que está no centro do universo, né? É ele que está dizendo o que é e o que não é no universo. Então, ele humaniza toda a história. Ela não é mais uma história que depende de máquinas, depende. Até a especiaria não é algo que, assim, depende para o desenrolar em si da história de cada personagem dali, né? A especiaria, ela se contabiliza no contexto geral da coisa, mas nas relações entre as pessoas, nas tramóias que se acontecem lá, se dão por humanos para humanos, né? Humanos com arsenal nucleares, ainda tem isso, É né? isso, né? ainda tem Então, esse assim, detalhe. é aquilo que eu falei, tipo, os habitantes é, é, naturais de Duna são os vermes, não são humanos. Os humanos foram para lá, por exemplo, certo? Os Fremen que existem lá, que o pessoal diz que é o povo nativo lá, é o povo nativo lá porque os humanos foram para lá há muito tempo e eles combinaram sendo os Fremen de hoje. Então, assim, são os humanos que estão lá. Os humanos Fremen hoje que estão brigando porque eles são a minoria que está apanhando, mas que quem sabe se eu der poder para os Fremen amanhã, se eles vão ser a minoria, eles vão lembrar que eles eram a minoria que apanhava. Né? Ou o Sim. fanatismo religioso dessa minoria vai acabar causando mais mal a um outro povo que não tinha nada a ver com isso também. Né? São esses E os dentro questionamentos dos dele. Né? Fremen que são a minoria, temos dois tipos, né? Os Fremen pelos Isso, Fremen e isso, os Fremen fanáticos, os fundamentalistas, que, meu Deus, vai vir um Messias, por isso a gente tem que fazer A, B e C. A gente tem isso. que continuar agindo desse mesmo jeito. Então Uma pena é muito que. complicado. É uma pena que a gente não sabe quando vai ter a parte 3, velho. Que eu estou muito empolgado pra ver isso logo. Porque esse ano a gente não vai ter tanta coisa interessante no cinema, né? Por causa da greve ano passado, então muita coisa foi postergada, né? Vai demorar pra sair. Então é isso, gente. Agradecer aí vocês pela presença nesse podcast. Wallace e Del pela primeira participação. Wallace já é de casa, né? E agora Del é de casa também. Ah, muito obrigada. Espero que venham novos convites. Adoro ficar falando sobre essas coisas. Pois é. Não, já vou me pôr presente aqui o de Deadpool e Wolverine Me para lembre, quando Isso. estiver mais perto, me lembre. Quem controla a especiaria, controla o universo. Obrigado a todo mundo que assistiu, ouviu até o final. E até a próxima. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.